Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martim, tô aqui com a minha parceira de todo episódio, né, Ju? É isso aí. E hoje nós temos convidados muito especiais. Recém-papai e mamãe aí deixaram um bebezinho de 3 meses para estarem aqui gravando com a gente um conteúdo muito legal. Que particularmente a gente não conhece muito, né, Bru? Mas estamos aqui para aprender. O que será, né, Ju? É o casal de musicoterapia, o Pedro e a Mari. Sejam bem-vindos! Muito obrigada. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. E pra gente poder começar, né, vamos se apresentar aí, como surgiu essa ideia da musicoterapia, como que vocês se conheceram, porque até então, Ju, eu não conhecia um casal de musicoterapeuta junto. Também não, é o primeiro. Facilita a vida. Espécime raro. É tudo novidade, então conta um pouquinho pra gente aí da história de vocês. É uma espécie rara, né? Musicoterapeuta e casal de musicoterapeuta, então. Exatamente. Bom, é muito prazer, gente. Eu sou a Mari, sou musicoterapeuta, pós-graduanda em autismo e deficiência intelectual. E tudo começa, né? Eu falo que desde da minha formação, porque formação no ventre da minha mãe, né? Porque quando minha mãe engravidou de mim, os médicos falaram assim, olha, a sua filha, ela não podia ter... o sangue dela é negativo, com positivo, então, com meu pai, poderia dar algum problema do neurodesenvolvimento ali, e ela já tinha tido 2 filhas. Nossa. Então, os médicos falaram, olha, você vai tomar uma vacina, não toma, não engravida de novo, né, é muito, muito arriscado. Minha mãe foi e engravidou de novo. Então, tipo assim, já era certeza que das 3 umas, ou eu morreria no parto, ou minha mãe, ou eu nasceria com deficiência. Né? A gente não sabia exatamente o que, mas nasceria. Então, essa era o destino para mim, né? E aí, enfim, foi passando o tempo. A vacina que ela tomou, na época, venceu exatamente no dia que eu nasci. Então, eu falo que Deus, ele escreve, né, a nossa história de uma forma muito bem escrita. E aí, enfim, comecei com 7, 8 anos. Eu lembro que eu assistia esses desenhos, né? Desenhos não, esses... Como que chama? Que passa no... Olha lá. A memória da mãe, gente. Calma. Que passa na TV. Sério? Não. De crianças com deficiência. CD, tipo essas CD. coisas, Isso. esses programas de Sim. Teleton. Isso. E aí eu lembro que eu falava pra minha mãe, eu vou trabalhar com isso, né? E... Enfim, continuei. Só que a única coisa que era boa na vida era a música, gente. Fazia ETEC, não passava, fazia tudo, não passava em nada na vida. Mas o que vai ser de mim, né? Meu pai falava, tadinha da minha filha, né? Eu visto tanto nela, não sai nada, só sai música. Era blogueirinha. Aí eu sei que fui fazer aula de violão, de piano, né? Fui aprender os instrumentos. E aí, quando eu terminei a escola, eu lembro que eu falei assim... Cara, a música... Já tinha tentado fazer um contrato com uma galera aí que ia me patrocinar para eu trabalhar realmente como cantora, compositora. E aí eu falei assim, não vai rolar, esse pessoal aqui tá querendo me enrolar e acho que não vai ser isso aqui pra minha vida. E aí eu peguei e fui fazer a graduação. Eu lembro que minha prima falou assim, você não vai graduar nada, tipo, não vai fazer nada. Eu não passo na ETEC, eu vou passar na minha faculdade. Como? Pô, quem sou eu na vida, A Mari né? sincera. Exatamente. Aí eu lembro que ela falou assim, Mari, tem uma área lá que é musicoterapia. E eu tava bem assim, na época, entre musicoterapia e psicologia. Falei, eu vou passar. E a minha oração foi, Deus, o que eu passar aqui, o Senhor, se eu passar, né? Se eu passar, o Senhor vai direcionar o meu caminho e eu sei que eu vou seguir naquilo que o Senhor quer pra mim. E aí eu lembro que eu passei em musicoterapia, eu não acreditei. Eu falei, gente, qual é a chance disso? Impossível. E aí passei em musicoterapia, ganhei uma bolsa de desconto lá, enorme. E passou com excelência. passei com excelência, com desconto. Glória a Deus. Aleluia. Levantar as mãos dos céus. E aí, aí começou a jornada na musicoterapia. Entrei na primeira aula, eu falei, bom, se não for o que eu quero, eu desisto, né? Mas eu entrei e, tipo, me apaixonei. Eu falei, gente, lida com o ser humano, lida com música, é isso. Aí veio o Pedrão. Aí, depois de 4 anos, né? Depois de 4 anos de formação, 3 anos, né? Já a minha história também, né, começou desde muito novo, eu vim de família cristã, né, sempre fui envolvido com a igreja, com coisas sociais, ajudar no Ministério Infantil, ajudar tocando, né, também sempre toquei na igreja e tudo. Meu pai também sempre foi músico, né, ele é guitarrista e sempre tocou na igreja.
E eu sempre tive como uma inspiração, né, servir as pessoas. E sempre foi o que eu gostava de fazer. Sempre gostei de tocar e servir, de alguma forma, seja em alguma coisa social na rua, algum encontro num parque, ou ir numa ONG e ajudar ali com as crianças ali, fazer uma bagunça lá e levar música em meio a isso, né? Eu lembro ali quando eu era criança. Eu sempre percebi que a música ela tinha algo mais profundo, no sentido de acalmar, de tratar as emoções. E eu falo isso porque quando eu era criança, e minha mãe vai lembrar disso. Toda vez que eu aprontava uma coisa, que eu ficava chateado com alguma coisa, o que que eu fazia? Eu morava numa casa que tinha uma escada, era sobrado e tinha uma escada assim fechada. E ecoava muito. Eu pegava o violãozinho velho que tinha lá em casa, tinha, sei lá, duas, três cordas lá, e ficava ali dedilhando. Toda vez que eu tava chateado, eu ia pra lá, pegava meu violão, ia pra lá, deitava minha cabeça aqui, né, no corpo do violão, e ficava lá tocando. E aquilo me acalmava. Aquilo me dava uma sensação de paz, me ajudava a lidar com as minhas frustrações, com o meu sentimento ali daquele momento, né? Então eu sempre enxerguei que existia alguma coisa muito profunda ali, mas eu não sabia o que que era. E ali, quando eu fiz mais ou menos os meus 19, 20 anos, eu tocava numa banda da igreja, né? Eu tava num momento ali, tipo, também como a Mari falou, né? Tipo, eu não sei o que eu faço na minha vida. Eu trabalhava em loja, Também não atendia. passou na ETEC. Não passei na ETEC, gente. Maior tristeza da minha vida. Gente, o que acontece com essa prova da ETEC? É, Eu acho que o problema é a prova. Eu também acho, não é, Só gente? pode. não era eu, não. Mas eu acho engraçado porque eu tava na igreja, fazia parte de uma banda, e aí eu cursava arquitetura. Tudo Que a eu ver. gosto de desenhar também, né? Sempre fui da arte. Só que eu nunca fui de exatas. E aí eu não era muito Não bom deu na arquitetura certo. por causa disso, né? Que vai chegar uma matéria de exatas, enfim. Aí eu larguei a faculdade de arquitetura e fiquei naquele momento da minha vida, tipo assim, caramba, eu preciso fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Eu preciso ser bom. E o que eu sou bom é música e cuidar de pessoas. Aí eu falei pra Deus, Senhor, eu lembro como se fosse ontem, assim, fiz uma oração pra Deus e falei, Senhor, olha, é isso que eu sou bom. E é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, o senhor me arruma alguma coisa pra me fazer. Legal. E na época eu tava assim, eu tinha largado a faculdade e comecei a dar aula de música. Só que não tava virando, né? Porque professor de música, uma hora tá boa, outra hora não tá, os alunos somem, daqui a pouco aparece de novo. E era esse vai e vem, assim, né? Então eu ficava assim, meio desanimado, de tempos em tempos, né? E aí, beleza, tava tocando na banda da igreja e recebi um convite como a gente toca na igreja às vezes, a gente consegue muitos contatos de fora também, né? E eu tinha um contato com uma galera lá na Argentina. E lá, eles chamaram a gente pra tocar num evento lá, pra participar de um evento, e eu fui. Eu falei, amém, Deus abriu a oportunidade aí, então eu vou. E foi lá que eu descobri a musicoterapia. E eu tava lá conversando com um rapaz de lá, um argentino de lá. E aí conversei com ele, abri meu coração, falei, olha, tá difícil, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu tô meio sem um rumo, assim, sem um norte. E ele falou, você gosta de música e você cuida de pessoas, por que você não faz musicoterapia? Eu falei, que negócio é esse? A pergunta todo mundo faz, né? Que Música diacho o é quê? isso? Música o quê? E ele começou a explicar um pouquinho do que era, porque aí também não tinha muito conhecimento do que era, mas na Argentina isso é muito mais forte, né, lá. Lá eles têm muito mais conhecimento, assim, né, da área sobre. E aí eu voltei pro Brasil, fiquei uma semana lá e voltei. E aí eu comecei a pesquisar o que que era. Só que eu tava na dúvida entre fazer o bacharel em música mesmo, né? Ou ir pra alguma área da saúde, né? Tentar físio, tentar ou psicologia. E aí foi onde eu lembrei na época, tipo, eu lembrei assim, caramba, realmente ele falou de música terapia, vamos ver o que que é isso aí. Comecei a pesquisar e descobri que a FMU era a única faculdade aqui em São Paulo que tem, né? Aí eu falei, será que isso vai virar? Aquele medo, aquela insegurança, né? E aí eu fui e me arrisquei. E aí, tô aí até hoje. E realmente, também, como a Maria falou, eu me encontrei ali. Porque eu comecei a levantar todas aquelas minhas angústias e dúvidas de quando eu era criança. E ali eu encontrei a resposta do porquê que eu usava a música pra me autorregular, pra me me conhecer e tentar entender o porquê que eu me conecto tanto com isso, né? E o porquê que isso me faz tão bem, porque isso gera um bem emocional tão grande assim em mim. E foi onde eu descobri o porquê disso. Então foi assim, amarrou tudo os processos ali, né? Coisas da infância, com coisas da adolescência,
com coisas ali do começo da juventude, com coisas atualmente. Então eu achei muito legal, assim, porque. E eu também sempre tive assim, mas por quê? Hoje a gente atua muito com criança, né? E eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com criança também. Sempre gostei de cuidar de criança. Meus sobrinhos, quando nasceu, fazia questão de ser um tio presente, isso e aquilo. E na igreja também eu sempre gostei, né, de trabalhar ali com a parte infantil, né? Então, sempre tive um feeling com isso, né? Então aí juntou tudo. Que legal, né? Como se fosse a gente ouvindo da impressão, né? A impressão não. Nós sentimos que é realmente algo que vocês têm um propósito, né? Que vocês Sim. gostam, né? É. E assim, vocês conseguem contextualizar aí o que que é a musicoterapia? Porque assim, eu até 3 anos atrás, gente, eu não fazia ideia o que que era musicoterapia. Quando indicaram essa reabilitação de terapia para o meu filho, eu falei assim, nossa, mas ele vai fazer o quê? Aprendendo música. Você vê, a ignorância é tanta, né? Eu até admito. Mas assim, como eu não sabia, eu acredito que muitas mães, né, Ju, Sim. também não façam uma ideia de como é maravilhosa e assim, é algo que, como é que eu posso dizer? Que ajuda muito, né, as crianças aí atípicas, né? Vocês conseguem contextualizar aí essa parte aí, o que que é a musicoterapia para as mamães poderem entender? Pode Uhum. falar? Bom, a definição, né, de musicoterapia vai falar que a musicoterapia é a utilização do som, dos elementos sonoros, né, como ritmo, melodia, harmonia, intensidade, volume, ah, altura, tem diversos, né, elementos que envolvem o som, a propriedade sonora, né, para fins de saúde, para fins terapêuticos, né? Então, é a utilização ali do fazer musical, da escuta sonora, do escutar uma música, do criar, do brincar até no meio da música ali, para promover um bem-estar. E esse bem-estar pode ser visto de ah, diversas formas ali, né? Porque não é somente o bem-estar psicológico, também pode ser para uma reabilitação motora, pode ser para uma saúde mental, pessoas que querem se autodescobrir, pessoas que querem tratar uma ansiedade, uma depressão. Casos até também para terceira idade, então a gente vê muitos trabalhos de Alzheimer, musicoterapia, né? Para Alzheimer, para Parkinson. Parkinson, para doenças degenerativas, para atuação também em questões cognitivas, né? Hoje que a gente atua também bastante, que é a parte do autismo, né? Verdade. Da síndrome de Down, da paralisia cerebral. Então tem, assim, é um leque infinito, assim, de possibilidades Para para se usar. crianças que têm atraso de linguagem, Linguagem, a exatamente. apraxia também entra, né? Apraxia também. Nossa, que bacana. Tem musicoterapia para crianças com surdez? É Tem possível? também. É Sim, possível. É possível, né? Porque a pessoa possível. fala, é Legal. musicoterapia, mas ele não ouve. Não A tem gente nada a tem ver, as né, ondas, gente? né, vibracionais, então elas vibram e chegam em Sim. diferentes frequências, né? E o nosso corpo sente isso, né? Por conta da parte sensorial aí. Até quando a gente fala de música, a gente tem que primeiro entender o que é a música, que é o estímulo sonoro. E o som é uma onda, né? Uma onda que não é vista, mas ela existe. Depende muito da frequência sonora, né? Então existe trabalho de sons hoje, né? Musicoterapeutas que trabalham com só trabalho voltado com frequências sonoras. Então tem até um trabalho, né, vibroacústico que o pessoal usa, né? Uhum. Que eles É deitam uma numa área da cama. musicoterapia. É uma cama, uma maca, uma cama, assim, que ela tem Cordas. cordas embaixo e ela gera toda uma vibração no corpo da pessoa, como se fosse um relaxamento. E, assim, eu até não entendo muito sobre essa parte dessa ramificação, assim, né? Mas eu vejo, assim, que muita gente comenta sobre isso da Se área beneficia, né? e se beneficia mesmo, assim, né? Do que o som pode causar no corpo humano, né? Em sensações mesmo, assim, né? Táteis, né? Então, e Sensoriais, né? sensoriais, né? Nossa, você Então, tá falando, eu fico pensando como deve ser, Eu tô né? imaginando, A viajando sensação. aqui. é um negócio muito louco. É muito legal. E existem métodos, assim, que vocês utilizam? Ou por exemplo, eu tenho síndrome de Down. Para síndrome de Down é um método. Porque na fisioterapia é um pouco assim, né? Eu vou avaliar com tal tabela. Isso. Dentro da musicoterapia também existem esses métodos referentes à deficiência ou não? Vocês avaliam o paciente como o que ele necessita e, em cima disso, criam um método para ele, por exemplo? Individual, assim, para reabilitação.
Olha, assim, a gente vai falar que tem alguns métodos na musicoterapia no geral. Então, a gente vai avaliar esse paciente que vai chegar pra gente e vai observar qual é a necessidade dele, por exemplo, dentro do marco do desenvolvimento infantil. Então, se dentro do marco do desenvolvimento aquela criança, por exemplo, ela deveria ter começado a balbuciar, a vocalizar, ela não começou, então, a partir daí começa a estimulação. Só que aí os métodos que a gente vai utilizar vai depender muito. Por exemplo, eu não posso aplicar um método composicional, que é um dos métodos da musicoterapia, numa criança que ainda não sabe ler ou escrever, não faz sentido. Então, a gente vai utilizando esses métodos de acordo com o aprendizado da criança, né? E aí a gente tem quatro métodos principais, que é recriação, composição, receptiva Improvisação. e improvisação. E aí, cada um desses métodos, normalmente a gente utiliza para pacientes específicos. Então, por exemplo, a improvisação é um dos métodos que a gente mais usa, né, na sessão. O que é a improvisação? Eu vou criar algo do zero com a criança. Não existe. Criar uma música, uma brincadeira musical. Exatamente. Legal. Com aquilo que, por exemplo, é do interesse dela. Então, E a traz no criança... repertório, né? Qual que é o hiperfoco da criança, vamos supor? É isso que eu ia falar, no autismo tem, né, o hiperfoco. Hiperfoco. Exatamente. Na verdade, todo mundo tem Todo mundo hiperfoco, tem, é. né? Ou todo mundo tem algo que gosta mais. Então, a gente vai nesse caminho primeiro, né? Se a criança chegar lá, o hiperfoco dela é dinossauro. Ah, é Fantástico. comigo. Aí é comigo. O hiperfoco dele Minha também família sabe bem. É o meu O hiperfoco. que você faz, Pedro? Porque já pensou, a criança tá no dinossauro. Ele O que sabe o dinossauro todos os tem a nomes, ver? gente. Eu dos sei o nome de tudo dinossauros. quanto é tipo de dinossauro, Eu acho que é peso, de altura. Pedro. É. O Pedro também adora. Ah, eu amo. Minha mãe sabe bem, o tanto que ela investiu nisso de brinquedo. Mas, a gente faz o que a gente... Eu gosto de pensar que o musicoterapeuta, na verdade o terapeuta em si, né? Ele precisa entender que, entrando no atendimento, você não é mais você. Você se torna o que você precisa se tornar ali naquele momento. Melhor amigo, Então, se né? você tem que dançar, Você eu vai vou dançar. dançar. Se eu tiver que interpretar um É dinossauro, muito eu vou engraçado ver interpretar. ver ele atendendo, gente. É muito Porque engraçado. você tem que virar ali, assim, você tem que sentir a demanda Ele que tá vira dentro de animal, você. ele vira tudo. Você tem que jogar o jogo da criança. Você tem que Sim. entrar, né? Tanto que eu não lembro agora qual o professor que fala isso, né? Do ABA, mas fala muito que primeiro o Luciano fala muito isso, Uhum. que você precisa aprender a forma como a criança brinca, Exatamente. para Como depois ela aprende, procurar né? alguma coisa, né? Então eu gosto muito desse pensamento. Eu entendo o que ela traz para mim, para depois lá na frente propor algo. Então se eu tiver que imitar um Tiranossauro Rex na sessão, eu vou imitar. Se eu tiver que Tudo musicalmente falando, né? musicalmente, vou criando, vou modelando as músicas, Modelando né? a Um dos nossa métodos. voz também, porque a gente fala, por exemplo, uma coisa que ninguém percebe. Mas por que as crianças... Por que chama tanta atenção das crianças os desenhos? Pela forma como elas modulam a voz. Você não fala com uma criança assim, faz isso, faz aquilo. Vamos brincar! Pessoal, chegou a hora! Tipo assim, Mas não essas- pode. A fono fala São que não essas- pode infantilizar. São essas Você não pode entonações. falar Depende do errado, caso, né? Exato. Tipo, bebezinho. Eu não vou falar no diminutivo Porque, com a por criança, Ou entendeu? palavras erradas, né? Exato. Sim, exatamente. Mas eu posso ampliar aquilo que chama atenção para ela. É. Então, por exemplo, se para ela se essa modulação da minha voz é o que chama atenção e é o que eu vou ganhar para ela, eu vou brincar com isso até o momento que eu falar com ela, olha, faz isso daqui de uma forma monótona e ela atender, eu já ganhei. Mas para isso chegar nesse ponto, existiu antecessores aí, né? Uhum. Que nem, por exemplo, quem não conhece Pocoyo, o desenho hoje em dia? É um dos maiores exemplos que eu gosto de dar. O desenho do Pocoyo, o personagem em si ele não tem voz. É, mudo, né? É um narrador, no fundo. O que traz o que prende, eu observo como musicoterapeuta, né? O que prende a criança naquele desenho é um conjunto de coisas. Além das cores, do movimento que o desenho faz, que são cores vivas, que chamam a atenção da criança, sonoramente falando, é a narração aliado aos elementos sonoros que compõem o fundo musical ali, né? Que a gente chamaria do processo meio que, não sei se eu posso usar esse termo, mas sonoplástico da coisa, né? Com certeza. Então é a construção sonora que faz ali no fundo. Então ele fala, olá, Pocoyo, não sei o quê. Não é uma fala natural que a gente usaria hoje em dia, numa comunicação. Ninguém chega Mas- na padaria. Olá, Olá, eu tudo quero bem? pão. Eu quero. Não dá ideia, Ju. Me vê um cafezinho? Né? Tipo, ninguém fala dessa forma naturalmente, né? Sim. Mas é engraçado que para as crianças atípicas, isso chama muita atenção. Então, com certeza, como musicoterapeuta, eu vou usar isso a meu favor. E aí eu vou construir um processo para
depois de um tempo, eu ir tirando essa robotização da fala para trazer para uma fala mais funcional. Como, por exemplo, já teve pacientes que eu atendi que só aprendia cantando. Uhum. A Aprendia a maioria. dar bom dia cantando, aprendia a falar oi cantando, aprendia a falar papai cantando, mamãe cantando. Então, eu canto o dia inteiro. Para pacientes que são gagos, a musicoterapia ajuda? Sim, também. Ajuda? Até porque, né, a gente pode trabalhar um processo de retardar, né, o tempo da palavra, né? Então, diminuir ali a velocidade da palavra para que ele consiga organizar melhor o processo ali de montar a frase que ele quer falar e fluir de uma forma mais tranquila, né? Então, por exemplo, Então, numa palavra, sei lá, dá um exemplo. É, eu quero comer arroz. Existem pausas, né? Eu quero comer arroz. Na música, não, isso tudo é ligado. Eu quero comer arroz. Então tem uma melodia que vai juntando Vai todas ligar as tudo. palavras, né? uhum. Isso facilita bastante. Sim, por exemplo, eu tava falando do paciente que eu tava ensinando a só cantar, eu tive que fazer um processo inverso. Eu começo estimulando o máximo de musicalidade dele, cantando frases do dia a dia, coisas, criando histórias, né? Porque a gente também cria muita histórias, né? Que a gente gosta Musicaliza, né, as musicaliza histórias. essas histórias e pega uma música infantil e começa a criar uma história através daquela música. E aí começo depois tirar essa fala musical, né? Começa a inserir algumas palavras, como se fosse de uma forma normal, em meio à música. E aí esse vai diminuindo o canto daquela criança para até que ela consiga entender que ela pode usar a fala de uma forma costumeira, né? Normal, da forma como a gente usa. Quer dar um exemplo? Vocês querem ver um Sim, exemplo? claro. Toca o que tem na sopa do neném. Rapidinho. Vamos ver se pega aqui, né? Já fui pertinho do microfone. Se dá pra ouvir? Então vai ficar assim, ó. Que tem na sopa do neném? Que tem na sopa do neném? Será que tem arroz? Arroz, eu falei sem musicalidade, né? Então, eu trouxe toda uma brincadeira musical e chegou um momento da música que eu parei e falei de forma sem ser musical. E a criança Né? fala. Exatamente. Exatamente. Aí vai entrar numa outra perguntinha que talvez você vai trazer pra gente, né? Mas da gente parar e a criança seguir, que é o intraverbal, né? Responder a partir da nossa parada. E tudo isso porque a música, ela promove isso. Então, por exemplo, toca de novo. Agora vai ser pra vocês, tá bom? Tá. O seu Lobato pode ser? O seu Lobato tinha um sítio. Ia, ô. Por que vocês cantaram? Eu não pedi. Mas que coisa, uma pegadinha. Pegadinha, então, né? Tá vendo como isso acontece de forma muito natural? E na sessão é isso que acontece. A gente não precisa ficar pedindo comandos o tempo inteiro. Faz isso, fala isso, faz Você aquilo. vai no natural mesmo. E aí envolve muito as propriedades do som, né? O que volta a Exatamente. gente tava falando, né? Que o som, ele ativa, cientificamente falando, campos cerebrais de diversas áreas do nosso cérebro. E muitas das vezes que a gente observa, né? É que não somente no autismo, mas em vários CIDs, né? A parte que envolva muitas das vezes o processamento auditivo, a compreensão da fala, ou até a fala em si motora, né? Pode estar comprometida com alguma questão. E o som entra nesse sentido. Ele pode viabilizar outros acessos cerebrais para que aquela habilidade consiga vir a ser adquirida, né? A ser trabalhada, a ser estimulada, Um né? exemplo bacana disso, por exemplo, a fala, quando a gente está pensando no desenvolvimento da fala, a gente vai ter áreas no nosso cérebro que vai ativar. Que com a música não, que ao contrário, com a fala não vai ativar, mas com a música vai. Por quê? Porque com a fala eu vou ativar um lugar, talvez 2, 3. Com a música eu vou ativar 4, 5, 6 de uma vez, né? Então, tudo isso vamos dizer assim, que reforça para o nosso cérebro, opa, eu não consigo por aqui, mas por aqui eu consigo. Por essa via aqui não foi, mas com essa daqui eu consigo. Isso se tornou prazeroso, né? Tanto que tem até um estudo, né? Mas tem até um estudo que recentemente, acho que foi lançado, né? Que eles fizeram um teste onde eles... eu não lembro agora como que foi agora o teste, mas basicamente eles colocaram num painel cheio de luzes
e eles iluminavam as regiões cerebrais, por exemplo, que o campo da fala atinge, Fantástico. e aí acendia. O campo motor. E Uhum. aí, quando foi estimulado a música, né? Uhum. Acendeu vários painéis ali do nosso cérebro, Legal. porque ela tem essa capacidade de envolver diversos campos do nosso cérebro. Porque, ó, se a gente parar pra pensar, isso, né, a gente pode até pensar que é importante explicar, que a musicoterapia a gente vai atuar em duas áreas, tanto receptiva como ativa. Então, receptiva é o momento onde eu escuto, né, eu estou ouvindo alguém tocar, foi o que vocês fizeram agora, a gente fez de forma receptiva, vocês estavam ouvindo e esses estímulos estavam chegando para vocês. Porém, as maiores comprovações é quando eu faço isso de forma ativa, quando eu posso tocar junto, né? Então, por exemplo, pega um pandeiro, vou dar o exemplo para vocês. Eu vou dar um estímulo para você e você Tá. vai seguir aquilo que você achar que tiver que seguir, tá bom? Putz, ferrou. Vai. Vai lá. Pam, pararam, pam. Por que você fez isso? Porque eu já tinha ouvido. Ah, foi fácil, Legal, né? Só que aí você, além de você pensar, opa, memória, porque você já ouviu, ouvi. motor, porque você reproduziu, ritmo, né? Então, você vai vendo que tá tudo Estimula ligado. várias áreas. Audição, porque Porque você ela tem precisava... tipo, mas acho que já aconteceu você falar pam, pam, a pessoa. Já. Mas ela fez É. um movimento. E ela fez exatamente aquilo que eu queria, entendeu? Ah, Sem necessariamente Psicomotor solicitar. também, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, são movimentos também. Outra das abordagens que se trabalha muito na musicoterapia é a parte motora, né? Uhum. De reabilitação motora. Então, tipo, pra gente pode ser um movimento muito simples, muito singelo, né? O golpear aqui, né? Uhum. Ou a supinação, a flexão, a extensão de cotovelo, punho. Uhum. Mas para crianças, por exemplo, que tem uma paralisia cerebral, que tem uma questão motora, para eles, a gente vai trabalhar toda uma ciência também envolvendo, tipo, como ele vai golpear com a baqueta, como ele vai fazer a apreensão palmar, Uhum. como ele vai fazer a flexão e extensão de punhos, de cotovelos, é uma de fisioterapia ombros. também nessa É, musicoterapia, hein? tanto é que muitas das vezes a gente faz atendimento também em conjunto com O fisioterapeutas. multidisciplinar é incrível por causa disso. É. A do Otávio é. É multi? É multi. Que bacana. Todos os atendimentos do Otávio é multi. Não, isso é incrível, gente. bom, que ótimo. A gente fala muito isso aqui. Tem muitos profissionais hoje em dia que às vezes entram dentro do seu consultório e fala assim, não, eu vou atender, só que eu não quero contato com mais nenhum outro profissional que atende aquela criança. Não sabe que tá perdendo tanto a Gente. criança quanto o profissional, porque Exatamente. como profissional você aprende absurdamente e a criança, então, nem se fala, porque ela Porque tá se você for ver bem, a musicoterapia ela compõe bem com o TO, Total. ela compõe bem com fono, melhor Muito, ainda, com né? fono é incrível. Ela compõe bem com físio, Total. também dá, né? Porque tem todas essas Uhum. questões que você falou que entra a Motoras. parte da fisioterapia. Eu acho que na aquática também acho que entra também na fisio aquática, né? Teve pessoal? gente que... A gente teve uma professora que fez um trabalho de musicoterapia aquática. Ih, que legal. Muito legal. Você vê, né? Que a pessoa passa, né, pra poder individualizar, né? Se dá pra poder agregar e ficar bem Exatamente. bacana. Não, e se torna reforçador, né? Porque a gente vai falar assim, mas, ok, a musicoterapia, ela tem todos esses benefícios, por quê? Aí vem a crise dos outros profissionais. Mas por que comigo não faz? E com o musicoterapeuta faz? Porque a gente é legal. Brincadeira, gente. É brincadeira, Calma aí. gente. Desculpa, filho, mas você quer que a criança agache e não dá nenhum incentivo. É brincadeira. Mas o que acontece? A música, ela ativa áreas no nosso cérebro que são áreas de recompensa. E essas áreas, ela acontece justamente por conta do estímulo sonoro. Isso vai proporcionar dopamina, serotonina. Então, acontece de forma natural. O fato de eu estar tocando aqui para criança já está estimulando essa alegria. Então, tipo, por que em casa você ouve uma música, por exemplo, e fala assim, vou ouvir essa música porque eu tô irritado. Preciso, Tô na bad, tô vou ver uma triste. sofrência hoje. Né? Preciso descontrair, preciso E melhorar é esse incrível humor. como regula, né? A música Uhum. regula, né? Dependendo Então, das suas exatamente. emoções, você ouve a música, você fica bem, ou se você fica mal, sei lá. Porque às vezes a gente tá num dia bem e fala, não, hoje eu quero ficar mal. Aí você vai ouvir aquela música pra te deixar mal. Exatamente. A Tipo assim, sofrência reforçar ali, o sentimento. Validar, né? Deixa eu ouvir uma Deixa eu sofrência. ser validado. Você vê, são coisas que passam tão desapercebidas, mas agora vocês falando, Sim. remete a mim, porque eu sou o exemplo. Tem dia que eu tô bem, eu falo, eu tô muito bem hoje, eu quero ouvir uma música pra sofrer um pouquinho. Aí vai bem na música triste. E você fica ruim. Aí uma pergunta pra vocês. Vocês acham que música triste, ela acontece de uma forma... Ela é triste pra todo mundo ou só pra algumas pessoas? Eu acho que só pra algumas pessoas.
Exato, É. porque tem pessoas que acho que olham aquilo e falam, isso daí eu já passei. Não, os psicopatas mesmo. Não senti nada, já é um exemplo. Sim. Estamos certas? Não vou falar nem que sim, nem que não dos psicopatas, mas sobre as outras... Nossa, Sobre fala, as- Bruna, você já foi muito a fundo já. Sobre as outras coisas, sim, porque a gente vai falar sobre o ISO. Cada pessoa tem uma identidade sonora, como se fosse o nosso RG, né? Então, se você falar pra mim assim, Mari, eu quero uma playlist pro meu filho, né? Uma playlist pronta. Você pode contratar o meu serviço e eu preparar uma playlist pronta? Não tem como eu te dar porque a musicoterapia não é remédio, não é farmacopeia. Né? Então, eu não vou vender ali uma pílula musical para você ficar bem, uma pílula musical para você ficar mal. Né? Isso depende muito do histórico de cada pessoa com um determinado som, justamente por conta dessa memória. Então, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de dar esse exemplo. No término de um relacionamento, tinha uma música que você ouvia. Quando você terminou esse relacionamento e você ouve aquela música, que sentimento que te traz? Revolta. Af. Af, termo que não dá pra ser. Dito. Vamos falar tristeza. Vamos falar tristeza, eu fico triste. Né? Ranço. Bem popular. Então, isso faz parte do seu histórico sonoro. Aquela música se tornou uma música, vamos dizer, não positiva, né? Uma Aversiva. aversiva, né? E todo mundo tem esse histórico sonoro. Então, eu não posso falar que, assim, a música da Galinha Pitadinha me deixa feliz, pode me deixar triste, entendeu? Porque aquela música, de alguma forma, sei lá, tava tocando a música da Galinha Pitadinha no momento que eu queria muito alguma coisa, né? Sei lá, queria E tem pegar- aquele sentimento de, já eu tô enchendo o saco. Esses reels que as pessoas... Deus, eu tenho tanta... Você não tem Nossa. nada. Você pega a raiva da entendo, música. eu não Porque é aguento muito mais. repetitiva. A música é até da hora. Mas você ouve tanto, vê tanto, que a música se torna irritante. Você se vê? torna ranço, né? Como Eu pode? ranço. Mas é engraçado, né? Porque a gente tá falando aqui de. Eu gosto muito desse campo do som, né? O som, o estilo sonoro, né? O musical, a música tá totalmente ligada a sentimentos e sensações, né? Sejam eles bons ou ruins. Então, às vezes, eu faço muito isso. E eu sempre até recomendo as pessoas fazerem isso. Se você tem um Spotify aí, um Deezer, um YouTube Premium, monta o seu ISO, que a gente chama, né? É o histórico sonoro musical de cada pessoa. E como eu faço isso? Eu tenho meu próprio ISO, acho que tem mais de 1000 músicas ali. Músicas que eu ouvia desde quando era criança até os dias de hoje. E às vezes eu boto lá no aleatório, por quê? Porque eles me trazem memórias de momentos bons, de momentos que eu vivi que não foram tão bons, mas que eu superei, né? Então, às vezes, é uma forma de você trazer a sua história, né, à Legal. tona ali, né? Então, às vezes, eu ouço música que eu ouvia na minha adolescência, uma fase, sei lá, que pra mim, aquele momento ali, era super difícil, que hoje eu falo, nossa, era tão Eu pensei fácil. que era só eu que tinha esse sentimento. Às vezes eu tô ouvindo minhas músicas, eu falo, nossa, que coisa de louco, Bruna. Você tá numa música, daqui a pouco já tá no sertanejo, daqui a pouco... Aí É vou isso que eu ver- ia perguntar. E a pessoa que é aleatória? Porque quando fala de criar uma playlist, fala, vou criar uma Eu. playlist Playlist de... aleatória. Minha playlist tem desde música clássica, Aí, ó. porque eu, por exemplo, dei Hans escola Zimmer. música, um conservatório clássico. De música erudita. Então eu boto música erudita com rock and roll, Meu com Deus. black, Bem com animada, eclético, muda, né? você tá Bem eclético. tranquilo, de repente, Mas claro, né? Também não sou obrigado a ouvir direto assim, né? Tipo assim, não, tem que ouvir essa música. Tipo assim, às vezes eu tô colocando no aleatório, Isso é uma... vai falar, acho que eu tô afim de ouvir tal música, deixa eu procurar ela aqui. Aí eu isso vou lá e coloco. E isso me faz super bem, às vezes. às vezes pode dar ruim também. Gente, mas aí, dentro do contexto da terapia de musicoterapia, de certo sabe que tem vários instrumentos. instrumentos já pronto, mas é possível se criar Com certeza. instrumento dentro da musicoterapia? Sim. Cadê? Sim. A minha água aqui, ó. A minha água pode se tornar um instrumento. Então, ó, esse som, não sei se vai captar. Mas isso se torna um instrumento. Vai virando, É um né? estímulo sonoro. Exatamente. Com água, né? Som de água com uma propriedade. Existe um instrumento Lúdica. chamado Oceans. Oceans. Que é o som de água. É várias bolinhas dentro que a gente não tem pra mostrar. Mas é várias bolinhas dentro e você vai fazendo esse movimento aqui, ó. E esse som, por incrível que pareça, para muitas crianças atípicas a gente observa, né? Não tem um dado, mas isso observa em sessão, né? Não Que dá eles que eu amam. conheça, né? Mas Eles amam. E fica assim, ó. que Tem um lembra que eu já som de vi de chuva, tampinha de garrafa. Também. Tipo um chuveirinho, ele faz um... Uhum. Tudo que Vocês emite som vira um instrumento. O musicoterapeuta, ele é viciado em ficar isso aí, ó.
Você vê a pessoa que fica batucando ali. O tempo inteiro, porque tudo vira instrumento. Tipo, Fala, "Você é a máquina de músico, lavar, né?" Não. Aí, ó. tudo vira música, né? Então, latinha, você pode criar pra tocar como se fosse um tamborzinho. Tem até muita, assim, não Arroz vídeos na só de garrafa. musicoterapia, né? É mais próprios vídeos no YouTube mesmo, que você coloca ali, criando instrumentos com coisas Recicláveis. recicláveis. Tem gente que pega ali uma garrafa PET, estica a garrafa, corta ela, faz uma chapinha, né? E estica ela com um secador de cabelo, ela vira uma pele de tambor. Uhum. E coloca na latinha de Nan, sei lá, ou Pronto. de Ou leite em bexiga, né? pó, Bexiga também, você põe bexiga. bexiga num pote assim, essas bexigas que esticam mais, que vira uma pele, você consegue Um tocar potinho também. de Yakult, joga um pouquinho de feijão ali dentro ali, fecha com uma tampinha e bota uma bexiga em cima pra Pronto. não sair aquela tampinha. E Vira um... é possível, assim, vamos colocar, o meu filho tem 3 anos de idade. Você já sabe quais são os instrumentos que você vai trabalhar com esse tipo de criança, qual o perfil? Ou a criança chegou lá, vocês apresentam e vai vendo com que ela se identifica mais? Como é que funciona Aí na hora de... depende, eu diria que depende. Por quê? Porque primeiro a gente precisa entender quem é aquela criança, né? Entender o contexto dela, entender quais são Se ela tem alguma sensibilidade uma sensibilidade auditiva. auditiva. Por isso que aí entra também aquela que você estava falando, né? A gente tem avaliações de musicoterapia que avaliam essas questões, Sim, né? específicas nossas. Mas claro que também existem coisas dentro do próprio marco do desenvolvimento que mostra que, por exemplo, um bebê, né, por ele estar ali envolvido ainda numa memória intrauterina, então os sons graves são sons que vão chamar mais a atenção dele. Né? Por quê? Porque lá dentro da barriga da mãe, quando ele estava lá, os sons que ele ouvia era o som do coração. Uhum. Que era lá dentro, existe até vídeo no YouTube que mostra que lá dentro da barriga da mãe é um som assim como se fosse um bumbo de uma bateria microfonado ainda. Que faz tum-dum, Ele fica tum-dum. escutando isso. É uma memória O pra ele. som do líquido amniótico também, né? Que é aquele som mais grave. Eu não sei se vocês já observaram, mas, por exemplo, liquidificador, sons de aspirador de pó, são sons mais graves, né? Alguns, né? E normalmente as crianças dormem com esses tipos de sons. Porque esses sons se assemelham muito com o som do líquido amniótico também, que é um som mais grave e que vai Claro passando. que, calma aí, gente, não vai colocar o liquidificador pra Olha criança lá. dormir, tá? Pelo amor de Deus, gente. Liga Nada que a lá, gente tá calma aí, falando não aqui é é assim receita, também, tá? Como a gente é. falou, não é receita de Não é nada. assim também. Vamos ligar aqui então o som do liquidificador É. aqui pra criança Mas o dormir, John, por tá? exemplo, o meu filho, ele dorme. Nosso filho, ele Uhum. dorme. Com o liquidificador, com o aspirador de pó. A gente achava que ele ia acordar, que ele ia assustar. Não. Ele É, Não dorme. tranquilo. assusta tanto, assim, não. Então, tipo assim, depende muito da frequência do ruído que a gente chamaria, né? Já tem crianças, por exemplo, que o liquidificador, por exemplo, é absurdo. A criança entra em crise por conta desse tipo de som, de Esse estímulo berro. E sonoro. precisa entender também a questão do marco de desenvolvimento, né? Porque conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai adquirindo novas capacidades auditivas, né? Sim. Um fonoaudiólogo consegue dizer muito bem sobre essa parte, né? Até mais do que o próprio musicoterapeuta, né? Porque eles estudam mais aprofundadamente a parte da audiometria, né? Da parte que envolve a escuta, né? Então, eles vão dizer com mais propriedade o que essa criança, dentro do marco de desenvolvimento dela, o tipo de som que mais ela consegue distinguir naquele momento, né? Então, às vezes é a frequência aguda, dependendo da idade, a frequência média, o médio grave, médio agudo. Então, tem tudo isso que precisa ser A gente analisado, né? gosta muito de pedir, inclusive, quando o paciente chega, se ele já tem alguma avaliação pelo fonoaudiólogo na parte de audiometria mesmo, né? Pra saber como é que tá isso, porque às vezes pode ter disfunção ali e a PAC gente ou não Bera, saber. né? A gente normalmente solicita o exame PAC, Bera pra saber. E o auxílio de uma fonoaudióloga pra nos explicar, ó, isso daqui Exatamente. Nossa, é que pra bacana. isso, pra aquilo. Quando a criança tem é uma criança que ela só se expressa gritando, que ela fala gritando, a musicoterapia pode ajudar esse tipo de paciente? Sim, sim. Já tem, né? Muitos pacientes que a gente atende que às vezes fala alto, né? Otávio, entra aqui. Entra aqui, alguém chama Otávio, pelo amor de Deus? Que nem, por A exemplo, pergunta é, qual é a cultura da casa? também tem que analisar a cultura. Quando a gente pensar em ISO, né, que a gente estava falando da identidade sonora, existem vários tipos de identidade sonora. Uma social, são 3 camadas, eu não lembro de todas agora, mas social, a de casa, a individual, entre outras. Em casa, se determinado tipo por exemplo, nosso exemplo é bom. Minha mãe fala muito alto.
A Te minha amo, também. mãe. Nossas mães falam muito alto. Acho que também, né, depois de 6 filhos. A minha mãe teve 6, então. E a minha mãe teve 3. Tinha que gritar pra chegar lá no último, É. né? E fala quase todos os isso. nomes até chegar no. Então, a criança cresce ouvindo esse tipo de som. Já eu não gosto, eu tenho uma sensibilidade um pouco mais chatinha nesse sentido. Eu acho que até por trabalhar com som a gente vai ficando mais sensível, né? E aí, o John, por exemplo, a gente conversa com ele super baixinho, filho, não sei o que, tudo mais, tal. E ele dá risada, brinca. Que é a nossa Daqui a pouco, cultura, né? daqui a pouco chega a minha mãe. Ai, meu amor, falando mais alto. Ele se assusta. Por quê? Porque ele não está acostumado com aquilo, Uhum. né? Então, pode verdade. observar que existem culturas e culturas. Tem uma cultura que vai ser aquela mulher espalhafatosa, aquele Cultura homem espalhafatoso. Rochelle. Exato. Muito bom, muito bom. Cultura Rochelle. E haverão outras famílias que são, tipo assim, mais contidos, né? Falam mais baixos e tudo mais. Então, isso implica. Por isso que eu perguntei, como que é em casa? Né? Quem é que fala alto? Porque todo o comportamento adquirido são copiados. Da Nossa, onde que e veio? a antiga musicoterapeuta do Otávio, ela falava bem baixinho, meu. Eu ficava, A gente nem escuta, né? Quando a não pessoa fala escutava. baixo. Ela falava Espanhol, super né? zen. Eu ficava pensando, como que ela deve ser lá no atendimento com o Otávio na musicoterapia? Porque ela falava bem suave, chega, dava aquele soninho, sabe? De tão suave que é a voz dela. Bem Sim. suave mesmo. Aí eu penso, nossa, ela como musicoterapeuta que tem E que são ter os dois um... processos também. Por exemplo, ontem mesmo eu atendi um paciente que eu preciso estimular ele falar mais alto, porque ele fala muito baixo. Pode ser muito do ambiente também. Mas fala cochichando, literalmente cochichando. Eu vou Nossa. fazer atividade de abecedário, tipo, letra A, cadê você? Aqui está você. A de árvore. A de árvore. Aí fala, vamos falar mais alto? Árvore. Aí, árvore. Ah, muito bem. Aí reforça com a música. Isso que eu ia te perguntar. E na linguagem, assim, quais são os benefícios da musicoterapia na linguagem? Tem bastante. Conta os principais aí. Escolhe Quais são os 3, vai. principais? Cara, que difícil. Eu acho que a imitação é um deles, né? É muito, acho que notório ver isso, né? Como eu mostrei pra vocês. Por exemplo, as onomatopeias. Eu começo a cantar uma música e a criança tende a imitar aquele tipo de sonzinho. Então, por exemplo, a roda do ônibus. Faz bibi, 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 fica no bibi 300 horas, né? Então, às vezes a gente canta a música só com o estímulo do bibibi. Bibi, 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 bibi. Mas Ou é assim que modela. começa, né? Você falou bi, porque eu lembro que uma das primeiras palavrinhas do Pedro foi bexiga. Uau. E aí a gente brincava com a bexiga e ele falava a bi, a bi, a bi. Um dia saiu a bexiga. Olha só. Foi Isso assim. por conta. A Fô não vai poder dizer com mais propriedade, né? Mas, por exemplo, esses tipos de sons que são bilabiais, né? Que eles falam. Então, mamã, babã, papá, são sons que vão sair mais rápido. Então, a gente sempre, por exemplo, na estimulação, na musicoterapia, a gente não vai pedir para a criança falar xícara, né? Que é muito mais difícil. Então, eu vou começar com ba, com pá, com man, com aquele som que ela já produz. Qual é a vocalização que ela faz? Às vezes é então é que eu vou começar. Então, eu já vou te falar que geralmente a primeira palavra é papá. É papá? De papai, que aí os papais vão ficar cheios, né? Cheios de si, né? Cheios de si, olha lá. Eu agradeço. Eu falo assim, eu espero que o John fale papai rápido, que aí mamãe vai demorar um pouquinho mais. Né, amor? É, que aí ele vai pedir tudo pra mim, né? Papá? Exatamente. Papai, eu Pega quero aí. papai. Eu quero TT. Nossa, eu vejo muito aí, principalmente na parte dos artistas aí, né, que tem seus filhinhos bebê, que a criança fez 6 meses, eles já colocam a criança na musicoterapia. Fica lá um músico, e as crianças tudo no colo da mãe, às vezes puxando o cabelo da babá, mas as mães colocam pra quê? Qual que é o incentivo ali da criança com 6 meses já tá dentro da musicoterapia? Ajuda no quê? Exatamente nessa questão Depende, né? Tem que analisar qual a abordagem desse profissional, né? Acho que tem que primeiro pensar nisso também. Sim, mas assim, a gente pode pensar no John, por exemplo, que tem 3 meses. Gente, o John faz musicoterapia desde que estava no meu ventre. É? Porque se a gente parar pra pensar, tudo que eu tocava pras crianças, ele também tava ouvindo. E era engraçado que ele se mexia. Ela era com o pegar o aqui, violão, né, ele tocando pras começava a crianças e ele chutar. começava a Você já chutar lá apoiava dentro no lá. barrigão, né? É. Então, existe inclusive uma abordagem que é musicoterapia, gestacional, gerontológica. Acho que, não.
Acho que é. Enfim, gestacional. obstétrica, eu lembrei. Musicoterapia obstétrica, que vai trabalhar os estímulos sonoros para aquela criança desenvolver o vínculo, por exemplo, com o pai, por conta do som. Né? Então, o Pedro, quando eu estava grávida, ele cantava pro John quando eu estava grávida, ele tocava pro John. Então, desde muito novinho, o John já ele recebe estímulos. E aí, por exemplo, contato visual, que a gente sabe que é uma habilidade crucial para a imitação motora. O John, a gente canta para ele assim, olhando nos olhos. Tem até um videozinho lá no Instagram que eu publiquei esses dias. E a musiquinha fala, seus olhos nos meus olhos nos seus, aqui, aqui, aqui. Ele começou a falar aqui, gente. Não Ai, aqui meu. certinho, né? Ele faz um aqui. É, Mas é engraçado, mas né? é muito louco. E a gente fala assim, não, né? Não. Eu até falo, é verdade que ele tá falando mesmo Não, isso? fala, hoje em dia essas crianças... Gente, 3 meses, o que é isso? Assim, é surreal, sabe? Então, os estímulos para uma criança de 6 meses, ele pode começar até antes, né? Pode começar desde a barriga da mãe, com esses estímulos sonoros. Chama atenção, né? A criança é um tipo de som que... Da onde que tá vindo isso? Eu só escuto falatório, daqui a pouco eu escuto uma melodia, alguma coisa diferente. Né? Opa, da onde tá vindo esse som? Então, eu aprendo a rastrear o som. Rastreio, Né? contato visual. Às vezes a gente até brinca, por exemplo, a gente brinca muito com sombras também, né? Então, tipo assim, coloca o Sim. celular e olha pro teto, uma penumbra ali, né? E aí fica fazendo as sombras pra ali. E aí teve vezes que eu pegava o violão e conforme ela fazia assim, né? A sombra não, diminuía, né? E aí eu O fazia um som som diminuía. agudo no Uhum. violão. Aí daqui a que pouco legal. a mão vai aumentar na parede, né? Aí faz. Pra dar sonoridade pro movimento, né? Até porque a parte auditiva do bebê, ele se desenvolve antes da visão. Né? Se a gente parar pra pensar. Então, começa aqui, né? Na audição. Depois vem pra visão. Quando o John começou, por exemplo, a gente começou a perceber que ele estava encantado com as sombras, a gente começou esses estímulos. E aí ele dá risada, porque ele percebe que tem uma diferença. Então, só do visual, a gente faz a separação, né? Que são estímulos diferentes. Uma coisa é ouvir, outra coisa é ver, né? E aí você vai trabalhando com isso. Uhum. Vai brincando, né, também. Você falou em estímulos diferentes e tocou aqui, né? Qual é o nome desse tipo de instrumento aqui? Serve para que tipo de estímulo? São sinos. São sinos? São sinos musicais. Eles podem produzir uma canção. Mas Apresenta todos pra gente, assim, como que Apresenta vocês aí. usariam. esse aqui é o sinos. Esse daqui é o xilofone. Xilofone, o pandeiro. O ukulele Ukulele. e o violão. E tem as baquetas aqui que simulam uma bateria virtual também. Isso daqui a gente mostra daqui a pouco pra vocês. Dá pra formular uma música. Então, por exemplo, Tá, aqui. Qual a música que você formularia aqui? aqui... Nos sinos. Uhum. Te ajudar. Então, por exemplo, aqui, vocês sabem que música é essa? Nós somos muito musicais, você não tá entendendo. Exatamente isso, da Ré, Mi, Fá, 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 né? Opa! Ajuda ele, Bruna. Não, deixa ele se virar. É o toque do músico, gente. Tem toque, viu? Olha lá. Esses sinos aí, eles são para estímulos. Aqui eu posso usar para diferentes estímulos. Então, por exemplo, Por exemplo, estímulos de percepção auditiva. Tá. A gente quer analisar falar essa de Pavlov. criança... eu ia falar sobre Pavlov. Também. Mas Mas pode às vezes, por seguir. exemplo, a gente quer saber se a criança distingue duas notas. Tá. Uma mais grave e uma mais aguda. Então... Lá, lá... são sons diferentes. A gente tá falando aqui, né, musicalmente, a criança não vai saber qual que é a propriedade musical, né? Que são oitavas musicais. Mas tem uma diferença na escuta. Tem uma diferença de ouvir isso pra isso. Então, se eu tô ela cantando uma musiquinha, lá, lá, e aí ela fizer lá, lá, ela não precisa ser 100% afinada Você na já hora de cantar. Mas se ela fizer chama de intervalo musical, é um sinal de que ela distinguiu, na percepção auditiva dela, que existe uma diferença de som. Senão, aí a criança você faz tá, tá, e a criança tá, tá. que entra as Aí você falas fala, ou ela não tá robotizadas, ouvindo né? direito,
ou O processamento o auditivo dela processamento não tá interpretando direito essa informação que tá chegando. E aí eu já sei, tipo, opa, tem coisa aí, preciso Exatamente. investigar. Por exemplo, a gente vê muitos casos de crianças autistas que têm uma fala robotizada. Então, por exemplo, a criança vai falar tudo na mesma entonação. Eu Tipo, quero oi, tio água. Pedro, eu quero brincar. O robô. É, exatamente. Então a gente vai trabalhar exatamente isso daqui. Eu quero água pra trabalhar isso, entendeu? Então eu vou ter que musicalizar muito essa criança pra ela entender essa parte do processamento auditivo dela se desenvolver a partir dos estímulos sonoros, entendeu? Ah, tá. E esse aqui? Qual que é o nome desse instrumento aqui? É o xilofone. Xilofone? Uhum. Nossa, eu achava que o xilofone era aquele que você coloca na boquinha que tem um caninho Ah, e... escaleta aquele. É escaleta esse? É. Olha eu, nossa. Vocês podem perceber, uma coisa importante falar, que cada instrumento tem uma característica. Esses sons são mais agudos, mais metálicos. Aquele som ali, ele é mais madeirado. Amadeirado. Uhum. E ele é, além de, né, tipo, também, por exemplo, eu quero trabalhar com uma criança uma questão motora, né? Ela ainda não consegue, às vezes, fazer o planejamento motor dela, grosso e fino, pra pegar e fazer o golpear aqui, né? Então, eu tô trabalhando uma criança que ela é PC e eu preciso que ela chegue a fazer o golpear, flexão e extensão de punho. Mas ela ainda não tem esse planejamento motor. Então, vamos pro sino. Se ela conseguir fazer aqui o rastreio e chegar devagarzinho aí, descer a mão, Derrubar o peso, né, da mão, porque aqui desabar o seu peso sobre o sino, Então, ela já consegue fazer um som. E assim a Exatamente. gente pode ir brincando. Depois, com o tempo, vamos trabalhar então a flexão, mesma coisa com o xilofone. E aí, com o tempo, a gente vai modelando, né, pra ela ir aprendendo a fazer a flexão, extensão de punhos, né, pra ela ir conseguindo fazer o golpear, né, da maneira correta, né, usual. Então, tem várias formas. Uma coisa também, pareamento de cores, a gente pode trabalhar pra fazer leitura musical. Legal. Às vezes a criança não lê, mas ela pareia cores. Então, vamos fazer aqui uma partitura musical. A gente pega várias bolinhas coloridas e escreve, por exemplo, a música do Ré, Mi, Fá. Do, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Então, o Dó aqui é verde. Eu não preciso lá escrever Dó, D, I, O. Eu vou lá e faço uma bolinha verde. Verde. Verde, Aí eu azul, trabalho- azul, rosa, rosa, rosa. Verde, azul, azul, azul. E aí ela vai lendo aquilo e vai tocando. E vai Eu tocando. trabalho pareamento, eu trabalho iniciação Contato de leitura, visual, né? atenção. Trabalho atenção dividida, né? Porque não é uma atenção focal e dividida, né? Focal porque eu tô ali na atividade, mas dividida porque eu tenho que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Raciocínio lógico, né? Assim. São várias Cognitivo, habilidades, né? cognitivo. Motor. O pandeiro. Como é que vocês usam? De que forma? Pagodinho? Pandeiro. Fazer um pagodinho? Opa, É, e tem paciente que Olha, ó, gosta, viu? cavaquinho, pandeiro. Tem Pega o paciente que cavaquinho. gosta. Gosta? Tem paciente mesmo que gosta de um samba. né? Mesma coisa, planejamento motor, né? Golpear, fazer aqui rotação de punhos, né? Às vezes o próprio dedilhar aqui. Tem pandeiros, inclusive, que eles têm pele de animal, né? E ele tem uma textura diferente. Então, às vezes, para criança que é sensorial, é ótimo, porque ela fica mexendo, ela quer sentir a textura da pele, do pandeiro. Acontece isso? Sim, tem muito isso. Muito. Tem instrumentos Eles- percussivos que eles têm Principalmente até os de madeira. A gente percebe que eles ficam assim. quer sentir a vibração da Fa- corda, na madeira, Porque da tudo textura. vibra, né? Tudo vibra. Esse Cavaquinho, dá um exemplo aí do cavaquinho aí. daí é um ukulele. É o primo É do pagodeira cavaco. demais essa menina, viu? Parece, Parece, havaiano, parece. É um ukulele, é isso? É, o ukulele. Ele é um violão havaiano, né? Instrumento se não me engano. havaiano. É legal até porque, às vezes, a criança com um violão é muito grande, é difícil dela conseguir coordenar as notas. Por exemplo, vai tocar música, aí fica lá. Não é bonito esse som, se você não sabe fazer as notas. Aqui, pelo menos, se você for, já dá um somzinho mais É o legalzinho. primo do violão, isso aí. É o primo mais novo. É um instrumento, por exemplo, mais fácil, porque às vezes o que acontece? A gente fala que a musicoterapia a gente não vai ensinar música para criança ali naquele ambiente. Porém, pode acontecer e acontece com facilidade da criança se interessar a aprender realmente o instrumento. Então, o ukulele é muito mais fácil de ensinar. Por exemplo, do fazer que uma nota aqui. Às o vezes eu violão. pego um dedo só e uma corda, que a gente chama, né? Então faz. Pronto, você já sabe tocar o dó. Já sabe fazer um dó maior aqui. É claro. Com um dedinho ela consegue ficar tocando várias músicas. Seu lobato tinha um sítio. Ia, ia, o. Só com uma pinça. Uma pinça que ela fez aqui, né? Que legal, gente. E aí pode ajudar até
na escola, né? Muitas crianças a gente vê, por exemplo, autistas ou com algum tipo de CID, você vê que tem dificuldade, às vezes, na escola, pegar o lápis para fazer atividade. E aí você Sim. trabalha a pinça aqui, né? Ou a pinça aqui nas cordas. Sim, Isso que eu achei dedilhada, né? legal, que vocês explicando, eu fiquei imaginando isso, né? O benefício dessa atividade nas atividades de vida diária. E essa é o nosso É intuito, um né? dos intuitos De que também. a criança né? consiga adquirir autonomia. Porque, na verdade, esse é o maior medo de todas as famílias atípicas. De que a criança ela adquira autonomia para que ela consiga ser funcional no dia a dia dela, né? Não seja 100% dependente dos pais ou de um cuidador. Então, a nossa função como musicoterapeuta é essa. É a gente tentar trazer o máximo de autonomia possível nas atividades diárias, na compreensão das situações, no trabalho emocional, né? Porque muitas das vezes as crianças atípicas, a gente vê isso muito no autismo, dificuldade que eles têm de compreender as emoções deles e às vezes não conseguir se socializar de uma maneira, né, adequada nos ambientes que eles vivem. Então, tudo que a gente puder fazer para que ela adquira uma pinça para segurar um lápis, um raciocínio para poder fazer uma leitura no dia a dia, um pareamento para ela saber, sei lá, parear uma placa para se localizar e conseguir ali saber onde ela tá, sabe? Olhar um farol vermelho e saber que, tipo assim, não, eu não posso atravessar agora porque senão eu posso ser atropelado. Eu lembrei de um Né? caso, você falando disso, de um paciente, por exemplo, que ele não gostava de escrever. Né? E a gente precisava muito trabalhar a escrita dele por conta que ele já estava com 8 anos para 9 anos. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a ver as coisas que ele gostava. Então, por exemplo, a única coisa que ele gostava de escrever era o nome lá da escola, né? Aquela parte São Escola. Paulo, sabe? Cabeçalho. Cabeçário. Ele só gostava de Hiperfoco em escrever cabeçalho. isso. E aí eu falei assim, cara, como eu vou tirar esse hiperfoco dele, né? Como eu vou tirar essa rigidez, porque entra rigidez também. Aí comecei a cantar o cabeçalho pra ele, né? São Paulo, dia 2. E fomos na música, inventando música com ele. E aí eu comecei a colocar, tipo assim, dia 3, não era o dia tal. Então já tô trabalhando rigidez, né? Que não era o dia Uma certo. flexibilidade ali, Uma né? flexibilidade. Tô trabalhando com ele também uma pequena leitura, uma pequena escrita de algo diferente que ele não queria escrever. Até ele começar a escrever, por exemplo, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, né? Então você vai vendo que começa no pequeno, é sempre um trabalho de formiguinha. Começa no mínimo e a gente vai expandindo, expandindo, expandindo. Então assim, ele pegou tanto gosto pela escrita que ele chegava em casa, pegava as folhas e começava a escrever todas as aulinhas, né, da escola, das atividades e ficava escrevendo. Né? Se tornou reforçador para ele por conta de uma atividade, uma proposta que foi trabalhada dentro da sessão. E deixa eu só corrigir, né? Às vezes não é a fala da Mari, não é tirar o reforçador. Porque eu acredito que não é nossa função tirar aliás, tirar o hiperfoco, perdão. A gente não tem que tirar o hiperfoco da criança. A gente tem que flexibilizar ela para ela não Sim, sempre sim. permanecer no hiperfoco. Até porque o hiperfoco é importante. Como ser humano, né? Todo mundo tem algo que gosta, Precisa né? ser validado, né? E precisa ser validado, né? Muitas das vezes a gente vê, e essa é uma crítica particular minha, de muitas das vezes testemunhar, né, formas de serem aplicadas por alguns profissionais que só estão muito rígidas. E tipo, a criança tem hiperfoco em folha de papel que seja. Ah, não vou dar folha de papel pra ele porque ele só quer saber de folha de papel. tirar. E ele fica compulsivo com folha de papel. Mas calma aí. Vamos tentar ver o que gera esse hiperfoco nele e entender qual é o nível de satisfação que ele tem nisso e tentar usar isso a meu favor. Você sabe Então, que na hora que ela falou assim, que quando vocês vão ensinar, vocês pensam em algo que a criança goste. A minha cabeça fez assim, ó. Tum, uma luzinha desse tamanho. Porque o Pedro, ele tá começando uma fase de alfabetização. Só que ele odeia fazer tarefa. E aí eu peguei. Depois você falou do dinossauro. Aí eu tô aqui. Acho que eu vou desenhar dinossauro. Acho que eu vou escrever dinossauro. Exato. E aí já Os me deu nomes uma dos luz dinossauros, assim. né? E eu falei, meu, dinossauro é mó difícil o nome. Ele vai aprender H, vai aprender Z, vai aprender não sei o quê. exatamente. O menino vai voltar pra escola um gênio. Exatamente. E Já nome me de... deu uma, E aí, um uma dica estralo mesmo. aqui. Nomes de dinossauros são nomes muito Muito difíceis. difíceis. E ele sabe falar, ele já sabe falar. Ele já sabe identificar, porque ele não é autista, mas ele gosta daquilo. Uhum. Ele não tem hiperfoco, igual os autistas, mas ele gosta daquilo. Então é uma coisa que chama atenção. Por que eu não vou usar isso pra ensinar Aí você o pode meu fazer, sabe filho? o quê? Vou dar uma dica. Pensei agora, ó. Ideias a mil. Tipo Insight. Jimmy Neutron. Dinossauro. Aí você fala, o Tiranossauro Rex.
vamos lá aprender a escrever Tiranossauro Rex. Aprender a escrever Tiranossauro Rex, às vezes eu uso muito isso, a gente brinca com um erro. Eu gero o erro pra gerar, tipo assim, peraí, vou criança olha errado. assim, como assim você errou? Né? Mas de uma forma engraçada e de uma forma estratégica também, pra criança não hiperfocar no erro. É. E aí eu falo, eu vou escrever aqui Tiranossauro, T, E, hã? Teranossauro? Aí a criança fala assim, como assim? Aí eu falo, ai, não, eu errei, como que é então? Ela, Tiranossauro, é T, Y, ou eu em português I, né? E assim você vê se ela realmente aprendeu aquilo. Então, às vezes eu pego, por exemplo, a criança começa a brincar, né? Eu uso muito isso, né? Pego um instrumento e vou lá fazendo, vamos lá pegar dinossauro a palavra. D, I, N, O, S, S, A, U, R, O. Dinossauro! Eu quero fazer acho que eu falei errado. Não sei. E aí reforça. Terapia. Muito bem, dinossauro, conseguimos. Eu vou falar de novo. T. T? Ai, caramba, eu errei. Ai, Meu, eles agora. vibram nesse somzinho, cara. Eles É muito vibram. bom. É que essa racha o bico. Porque ele já sabe que deu errado, né? E assim a gente vai criando ali na hora. E é isso que eu falo, a sonoplastia, o conjunto das coisas. Gente, que legal. É a fala, é meio robotizada, assim, uma fala que não é usual. Ai, meu Deus do céu, não sei o que, sou bem espalhafatoso na hora de falar. Gera um som engraçado no meio ali. E depois eu trago o acerto como um reforço. Muito bem, conseguimos! Aí os pais podem falar, mas eu não tenho um violão, não sei tocar assim em casa, o que que eu faço? Tem muito aplicativo no celular, hoje em dia, que tem esses tipos de sons. De aplausos. De aplauso, sabe? Tipo, muito De bem! piano, eu acho que no Apple tem aquele que você O coloca. bend, né? Você coloca e você escolhe. Eu já fiz isso com ele. Tipo, baixa o violão. Entra no violão, aí ele vai tocando as cordinhas. Aí entra no piano, aí tem os sons do piano. Sim. Com o dedo mesmo no celular você pode usar. Exatamente. E, assim, eu fico pensando, né? Como não é mais interessante você pegar esses tipos de estímulos do que deixar, às vezes, a criança o tempo inteiro, né? Ao invés de ficar ativa, ela fica passiva na frente do celular assistindo o vídeo, né? Ali não, ela tá brincando, pelo E o menos. fazer, né? E o fazer compartilhado também é interessante, né? A gente pode até falar um pouquinho até da questão do prejuízo, às vezes, da música, né? Porque, por exemplo, existe um processo chamado iatrogenia, Uhum. que é o uso da música de uma forma prejudicial para a saúde, do som, né? né? Do som, né? Então, existe sim isso, né? Existe até questões históricas no mundo, como, por exemplo, eu lembro que a gente viu isso na faculdade, né? Que o professor explicou pra gente um pouco desse processo. E ele disse que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, os Adolf Hitler, usava frequências sonoras para estimular a agressividade do exército alemão. Nossa, Para que eles horror. irem. Então, e às vezes, por exemplo, trazendo para nossa realidade, às vezes certos tipos de sons incomoda. Até na questão da criança autista, incomoda, né? Às vezes uma sensibilidade. Já tem um paciente, por exemplo, que eu atendi, que sons metálicos gerava crise nele. E ele não sabia, ele era um nível 3 de suporte não verbal, muitas questões sensoriais e muitas questões auditivas, né? Então, através da avaliação, eu identifiquei que um sino, um triângulo, sei lá, um metalofone, né? Que tem um xilofone e tem um metalofone, que é aquele de teclas de metalzinho, né? Uma furadeira. Né? Isso, sons metálicos, né? Poderiam gerar e geravam nele crises. E aí ninguém entendia na clínica. O que tá acontecendo com o fulano? Por que do nada ele entrou? Peraí, não é bem do nada. A gente precisa analisar o que ele tá escutando. E ao mesmo tempo identifiquei que sons amadeirados acalmava ele. Som de violão, som de xilofone, um som de um chocalho que é feito, sei lá, de um cachixi, que é um chocalho feito de fio de palha, eu acho. Ele é um som bem amadeirado, né, que tem sementes dentro. Então, acalmava ele. E a E é mãe, onde ela ele pode focava. usar esses sons pra regular o filho, por exemplo? Pode, mas é claro que é sempre bom ter um musicoterapeuta, assim, auxiliando, Sim. né, sempre dando, assim, uma dica Justamente para por causa disso, pra porque evitar você essas não vai questões, saber né? dizer assim, uma mãe talvez não vai saber falar assim, nossa, então peraí,
isso daqui acalma ele, então eu vou colocar isso daqui. Mas ela colocando isso numa proporção errada, e já se torna aversivo, entendeu? E Então, às vezes por aquilo que era exemplo, bom fica ruim. sei lá, o que ele gosta, como eu falei, da água. Ele gosta de fazer isso daqui, vamos supor, esse somzinho aqui. Aí a mãe, com pressa dele se acalmar, Na hora, né? Dorme, Se acalma, neném, do menino, se coração. A mãe tá mais nervosa que a criança. exatamente. Ela vai, aquilo que era benéfico, ele já não vai nem querer chegar mais Aí perto. ele vai pegar a Era pra ser versão de uma era coisa pra que ser ele uma gosta. maré e virou um tsunami Nossa, ali, sabe? Porque aqui, qual é a diferença? Aqui eu tô trabalhando, por exemplo, velocidade, intensidade, né? Eu tô observando tudo isso. E quem não conhece a propriedade do som vai usar de qualquer forma, né? Por exemplo, um outro exemplo é que da iatrogenia, dos malefícios, né, que a música faz, ela pode gerar convulsão. Nossa. Determinado É, tipo isso de é uma som. coisa muito isso, séria. isso eu já vi já. Assim como a luz, né, causa convulsão, uhum. o som, O som também também. pode desenvolver a convulsão na criança. Desencadear. Mas na criança ou na criança autista? Não, amiga, Depende Depende do da CID, situação, né? né? Depende Ah, do tá, diagnóstico. do diagnóstico. Às vezes, não por só exemplo, pra- teve pacientes que a gente atendeu em conjunto com fisioterapeutas que eram PCs, tinham outros diagnósticos, outros CIDs, e uma das preocupações era essa. Tomar cuidado com o tipo de frequência sonora que se usa, porque lembrando que o som ele é uma onda, né, de É. energia, e isso pode gerar uma convulsão. Então, Isso vai até um tomar alerta, muito né? cuidado, é. Isso que eu ia Sim. falar, é um alerta para É as um mães. alerta. isso. um alerta, né? Principalmente porque a música, ela é um estímulo universal. Eu não posso simplesmente me dar o luxo de falar só o musicoterapeuta vai usar música na sessão. Isso é Queria, queria. Mas irreal também isso, é né? irreal, Pode. gente, porque a criança precisa desse estímulo em outros ambientes, com outros profissionais. Porém, procurem um musicoterapeuta. Perguntem se esse é a identidade sonora daquela criança, porque o musicoterapeuta vai ter. Você vai perguntar qual que é a identidade sonora do Pedro, do Otávio. Provavelmente o musicoterapeuta deles vão falar, ó, isso aqui. É o que aparentemente ele gosta, né? O que Agora se não ninguém me engana falar- mais, eu já tô sabendo tudo de musicoterapia. E se não falar, e fica assim, uma advertência, assim, né? Procure sempre um profissional qualificado, né? tem muito picareta Porque também por tem aí. muita gente que se passa por musicoterapeuta e não é. Né? Procurem sempre Sei que alguém com a formação- musicoterapia Portinha do Céu, Cantinho do Céu. Cantinho do Céu. Cantinho do Céu. gente, porque a gente- Procurem Ah, Cantinho do Céu. É, Tem por dois por falta de um. Mas eu digo isso porque a gente vê muitas dessas coisas. Infelizmente, a gente vê, assim, é triste. Tem gente que não é formado nem em música, mas porque sabe tocar um instrumento, fala que é musicoterapeuta. E eu sabe o que é E mais ser triste? musicoterapeuta não é só ser formado em música, tem que ter formação em musicoterapia. É uma graduação, É uma gente. graduação, É uma graduação, gente. quer dizer, Ou uma pós-graduação Uma pós. de Musicoterapia mesmo. musicoterapia qualificada também. Exatamente. E né? eu vi que vocês falaram que tem formação em aba. Acho que você, Sim, a gente está né? se formando agora Ah, em análise aba, do né? comportamento. Ah, que Legal. bacana, né? Ah, já vamos pegar o gancho aí? Eu quero perguntar pra vocês, como estimular, eu vou até ler, porque tem uma pergunta, assim... Palavra bem- difícil. como estimular as habilidades com os sons onomatopeicos e música? Primeiro explica o que é isso, onomatopeicos. Então, são esses sonzinhos que a gente faz, por exemplo, pra tudo. Então, puff, né? O carro bateu, puff, bateu o carro. Ou se então, bibi, né? O som do carro faz bibi. Ou o som que as crianças, não sei porquê, mas elas amam. Som de pum. Os meninos principalmente, É, né? Dão nossa. risada, quer só Eu ver. falei, nossa, Sim. Então, esses tipos de sons, eles auxiliam no vocabulário, né? Então, são sonzinhos que são produzidos que as crianças acham engraçados e que normalmente tem muito em desenho, né? Você vai ver, por exemplo, do Pocoyo que ele falou, é muito onomatopeia o tempo inteiro, né? E aí a gente consegue trabalhar com essa sonoplastia dentro de contação de história, por exemplo, né? Então, sei lá, eu preciso que a criança conte pra mim como aconteceu aquela situação em tal dia, né? E aí, sei lá, ele caiu da bicicleta. Nossa, você caiu da bicicleta? Como que caiu a bicicleta? Nheque, 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 puf, caiu, né? Então, são sonzinhos que a gente vai agregando ali. Tudo isso cantado, tá, gente? Imagina a gente cantando o tempo inteiro, fazendo esses sons Nossa. o tempo todo. As que já sai direto, né? Vocês abrem a boca... É automático, uma nota. é tipo um beatbox. É, quase isso. E existe evidência científica da musicoterapia? 100%. Muitas. Muita Tem evidência. muito estudo assim também sendo desenvolvido atualmente. E conforme a musicoterapia tem ganhado visibilidade, ainda mais assim,
porque o autismo em si tem dado tem estado, Os olhos da ciência têm estado, as né? pessoas têm se conscientizado mais a respeito dos CIDs em modo geral, Sim. e o autismo em si gerou de fato, assim, atualmente, né, Uma da pandemia pra visibilidade, cá, né? uma Pra visibilidade maior. musicoterapia. E para todas as áreas, todas as áreas, né, que Exato. trabalham com terapias assim. E a musicoterapia também está inclusa, né? Então, a gente tem, a musicoterapia é uma área muito antiga, na verdade. Sim. Só que Começou ela na não... Segunda Guerra, por exemplo. Não, começou até antes. Na Muito primeira? antiga. Não, eu nem lembro agora, gente, perdão, mas eu não lembro dessa Ah, é informação. verdade. A gente, quando lembrei na faculdade, por exemplo, tem uma passagem bíblica que fala que Davi usava a harpa para espantar os espíritos maus de Saul, né? Cantava pro rei, né? Fala que ele cantava pro Exatamente. rei. Não que ali ele estava exercendo musicoterapia, porque naquela época não existia a musicoterapia. Ele tava usando mas ele estava a- usando música de forma terapêutica. Terapêutica. Então, Exatamente. não somente na Bíblia, mas diversos outros livros históricos mostram, né, que música era usada, por exemplo, para soldados que iam para guerra, para motivar, como eu ia para aquelas Agressividade. guerras napoleônicas, que os caras iam com aquelas tambores e caixas. É verdade, todo filme épico tem isso aí. Isso. Tem esse tipo, ou guerras medievais que iam com aqueles chofares, Isso incita, com aquelas né? Então, trombetas. encoraja. Para motivar Vocês já o foram poder. em shows? Sim, Já. né? Que tem aquelas caixas enormes. Às vezes você Como fica é que assim, você fica? E você fala tão alto, né? Você começa a ter que gritar, porque você quer falar mais alto que você. Você fica empolgada, né? É o quê? Aguenta, Ju. Vai dando uma empolgação, um negócio, Isso né? é sensorial, assim. O que a musicografia sensorial, esse nome que a gente queria saber. É. O músico é que são coisas diferentes, Ah, né? Não, tá. é musicograma, Musicograma sensorial, sensorial, né? perdão. Tá. São coisas diferentes. O musicograma é um tipo de atividade que a gente faz com a criança, que eu não trouxe, não tenho nada pra mostrar pra vocês. Mas Mas é a como... gente vai colocar aqui a fotinho, né? Tá, Vamos colocar pro show. pessoal ter ideia. Então, o que que acontece? Eu vou falar primeiro do musicograma, depois do sensorial. Tá. Então, é como se a gente pensasse assim, qual é o tipo de desenho que essa música representa? Então, por exemplo, ou o som. Se eu faço o som, Um exemplo. faz aí. Vamos ver se vocês conseguem, ó. Vocês vão pegar o dedo. E vocês vão Desenhar fazer um no movimento ar. com o dedo de vocês desenhando no ar o que vocês estão ouvindo. Equipe, Aí ajuda vocês podem aí. fechar o olho. Socorro. Eita, vamos lá, vai. Aí vocês podem fechar o olho, por exemplo, pra Não vale vocês se roubar, concentrarem amigo. melhor. Calma aí, você vai fazer, a gente vai desenhar. É, Isso. vocês vão fazer um movimento com o dedo. Tá. Tipo, Se é pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Mas com o olho fechado? uhum. Acho que eu não Pra vocês consigo. conseguirem- Vai, eu consigo, pra vai, eu vocês se consigo, concentrarem vai. Mas mais. escuta. Ai, não consigo. Não me desconcentra, Ju. Ai, tá aumentando. Gente, tá aumentando. Gente, eu só É isso consigo aí, pensar é em isso, é montanha. isso. É isso. Você pensou, né? Ó, Eu só consegui pensar em uma montanha, duas assim. coisas interessantes. Duas coisas interessantes aqui, ó. Ela pensou em montanha e ela tava focada no som. Só no som. Subindo, né? Aumentando. Subindo. Exatamente. Você fez o desenho certo. E você também. Você foi subindo, só que aí você descia. Aí É. você foi subindo e descia. Ela Só subir. só subiu. Realmente ele só subiu o som. Só que aí tem duas coisas interessantes de falar. Isso é um musicograma. Então você tá vendo a imagem se formando, né? E por que você fazia a subida e a descida? Por quê? Porque a pausa que eu inseri entre cada nota, pá, 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 gera o quê? A ideia de uma escada. Porque a escada não é isso? Tá? É verdade. Tá. Existem pausas Uhum. para que você encaixe o pé, né? Então a gente gosta de pensar que na música isso são pausas. Tá. Então por isso que você fez esse movimento. Agora, se eu tivesse feito, deixa eu ver aqui, com uma brincadeira, um brinquedinho aqui de musicoterapeuta, que a gente chama slide, né? Isso aqui, Não ia dar, eu não ia. aí você faria o quê? Geralmente um som ascendente, totalmente, Tum, né? tum, tum. Porque tem foi o que ela muita pausa, fez. né? Uhum. Tem muita pausa aqui. Mas nem tem pausa, na verdade. E uma outra coisa que... Só uma pausa pra falar... Antes de falar sobre a parte sensorial, que eu achei fantástico, é que tem uma parte da musicoterapia que a gente fala que é musicoterapia com imagens guiadas. O que é isso? Você escuta o tipo de som e você projeta uma imagem automaticamente. Então, por exemplo, quando você escuta o som de água, o que te remete? Praia, né? E a partir disso, desse tipo de construção e imagem,
é trabalhado dentro da terapia. Isso mais para uma parte de Arte terapia, A né? psicologia também usa isso, né? Pra Usa parte a música pra psicológica da desenvolver coisa. também o que você imagina, né? Exatamente. É a parte mais psicológica. Então, a gente vai trabalhar talvez com ansiedade, nesse sentido, depressão. Um Só um conhecimento cortezinho do para que você que a pessoa falou, né? quer se Porque eu achei conhecer. legal que você É, já pegou o imaginou. gancho já. Você imaginou. Agora, voltando para musicoterapia, musicograma sensorial, dentro dessa imagem que você fez, imagina que eu coloco diferentes estímulos sensoriais e táteis. Então, por exemplo, eu vou colocar uma corda com uma densidade mais grossa, eu vou Tipo um colocar... sisal. Um A gente pega um sisal. sisal, cola, por exemplo, pega uma... Que nem o pessoal da própria TO, né? A terapia ocupacional usa muito essas pranchas sensoriais que as crianças têm. Tem. E aí a gente pode colar uma cordinha em diversos sentidos. Tem um tapete sensorial também, que tem várias... E aí a gente pode fazer a criança com o dedinho e ir contornando, a gente vai sonorizando esse som que ela tá fazendo aqui. Com um sisal, com uma Bolinha, lixa, felpuda. essas lixas de parede, corta ela em vários movimentos. Claro, não vai pegar uma lixa de aço, né, gente? Uma lixa bem fininha, né? Pra não machucar o dedinho da Vou criança. deixar claro. Importante. Ó, o Pedro Ela dando já ideia. pega a lixa mais... Vai na loja de material e pega a lixa mais Leve. leve. Aí pra ela poder sentir as texturas, né? E aí eu tô estimulando diferentes sentidos, né? O auditivo, o visual e o tátil junto. Um tapete também serve. Um tapete felpudo, sei Então, lá. basicamente é isso. Você escuta a música e o musicograma ele vai fazer isso, né? Ele vai mostrar pra você quais são os desenhos que essa música tá fazendo. Então, se é um som subindo, eu vou fazer um desenho subindo. Se é um som descendo, eu vou fazer o som descendo. Se ele é com, por exemplo, pausa, então vai ser pá, 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 bolinhas. Entendeu? Basicamente Eu isso. tô com uma dúvida. Vocês conseguem trabalhar na musicoterapia com alimento? A criança comendo? Com alimento, consegue? Mas trabalhar o quê? A parte da seletividade A gente não... da uma criança, coisa que eu ainda não acontece fiz. isso? Dela comer... Até não através foco da nisso. música, Mas estimular ela. A gente já Dá. fez trabalho de usar, por exemplo, aquelas frutinhas de brinquedo, que tá bem alta agora, que você pega a faquinha e corta ela no meio. Corta. E pra trabalhar a seletividade. Então a criança tem uma dificuldade de aceitar legumes. E aí a gente pega esses legumezinhos, começa a cantar a sopa do neném, vai inventando letra ali no meio, né? Vai usando a metodologia Então de... vocês usam só que artificialmente. É. Nunca fizeram. Vocês já Ainda fizeram com não. a Eu alimentação? já fiz com comida Já? assim. Eu não, ela já fez. Eu já fiz. E é interessante porque, assim, você... normalmente, no começo, só tá ali. Né? Você tá cantando que tem uma fruta ali. Aí, depois a criança pega, depois ela sente o cheiro, depois ela passa no rosto, né? Até, às vezes, comer. Nossa, Então- é legal, né? Dá certo. Ou até criando história mesmo, tipo... às vezes tem uns pacientes que às vezes tem como posso dizer? Uns gostos musicais bem engraçados, né? Peculiares. Tem uns pacientes, às vezes, que a gente pega, que eles gostam de ser muito dramáticos na Ah. música deles. Então, às vezes, pode pegar, sei lá, um exemplo. Tinha uma paciente meu, eu até poderia ter feito isso na época, mas que eu não tinha esse conhecimento, né? Mas ele só comia o Fandangos, da marca Fandangos, salgadinho Fandangos. Não podia ser qualquer outra marca. Tinha que ser os Fandangos de presunto. Era o que ele comia. E o pai falou assim, caramba, tá ficando caro isso aí, né? Não pode ser o fofura? Né? E aí, não. Aí eu falava, já tentou misturar o fofura no meio do fandango? Já, ele percebe, Ele percebe. E joga fora. Né? Eu falei, já tentou pegar o outro que é parecido? Não, ele percebe e joga fora. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, toda vez que ele pegar o salgadinho e botar na boca, eu faço uma historinha. Como se os salgadinhos fossem personagens. E eles estivessem entrando numa caverna, que é a boca da criança. E aí a caverna vai, de repente, é um monstro que come aquele salgadinho e aí cria uma música dramática no fundo. Tipo, oh, não! Ai, Ó, o agora, Pedro. meu amigo foi engolido. Sei lá. E aí a criança acha o bico. Aí ela vai querer fazer mais. Fala, opa, de novo, faz aí. Ai. E aí você vai criando, né? Legal. E, tipo, começa na sua boca, né? Então, a criança dando pra você e Você. você fazendo isso. Depois você troca, né? Troca de Agora turno. é sua vez. Sua vez. Aí a criança vai e acaba tendo que experimentar. Porque tá engraçada a brincadeira, né? Ai, gente, que bacana. Qual a diferença entre a musicoterapia e a musicalização? Eita, aí... Isso é polêmica, hein? Polêmica. Polêmica. Acho que vai envolver principalmente o que a gente tava falando. Musicoterapia só pode ser aplicada por musicoterapeuta. Graduado. Graduado. E ponto, né? E ponto. Ponto final. Porque tem, como a gente falou, tem muito profissional de música, formado em música, que acha porque domina a ferramenta musical que pode sair aplicando musicoterapia, mas isso é antiético, né? Exatamente.
é totalmente antiético, né? A pessoa não tem o Assim, conhecimento das propriedades musicoterapêuticas para poder aplicar aquilo. Então, não é só tocar o instrumento, né? Já começa por aí. Tem que ter Musicoterapia todo não é só. esse jeito que vocês têm, porque a gente percebe, né? Vocês têm um jeito mesmo Não, da... a gente já fez uma sessão gratuita É, aqui. isso, eu tô amando, gente. Queremos marcar a próxima já. Bora. Eu acho que foi uma das gravações mais leves que a gente fez. Porque É. geralmente a gente traz sempre uma abordagem médica, que assuntos mais, alguns relatos de Sérios, mães mais assim. sérios, né? Então acho que foi assim uma gravação leve, e legal, essa né? leveza acontece dentro da sessão. Isso Né? que é legal. Só que não é porque é leve que deixou de ter eficácia. Nunca. A Então gente... isso É é profundo, muito na verdade. interessante. É leve, mas é né? profundo. É algo muito Exatamente. profundo. Mas voltando à pergunta que ela fez, acho que é importante falar, assim, pra gente deixar bem resumido. A musicoterapia, ela vai trabalhar no desenvolvimento da saúde e a musicalização, o fim da musicalização é para a educação. Então, eu quero aprender música. Então, eu vou colocar meu filho na musicalização infantil. Ah, não, eu quero desenvolver alguma questão da saúde, nem que seja o bem-estar. Então, eu vou levar para Exatamente. musicoterapia. Não é para fins estéticos que a gente chama, né? A estética musical. A musicoterapia não tá preocupada se a criança ou a pessoa vai tocar bem, se ela vai cantar afinado, Não. se ela vai explorar o instrumento ou não. A gente só quer saber do fim da saúde. Qual que ela tá precisando? Tanto que quando a gente faz a anamnese com a criança, com a família, né? A gente também pergunta para a família, o que você espera? Qual é a sua principal angústia com o seu pequeno? E muitos vão falar, é a fala, quem não desenvolveu a fala ainda, ele não socializa, ele é muito rígido, ele tem dificuldade de tolerar a frustração, sabe? Então, beleza, a gente vai andar em cima disso. Esse é o nosso objetivo. Se a criança vai sair tocando um violão ou não, pouco É importa. consequência. É uma consequência. Agora, Tem paciente... na musicalização, o fim é estético. É o aprender musical. É aprender a sair tocando um xilofone, aprender a tocar um instrumentozinho, fazer parte de um grupinho musical ali na escola, né? Tem muitas escolas que Sim. dão essas aulas. E né? eu acho que vale reforçar que a musicoterapia não é só para pacientes atípicos. Não. É pra Qualquer criança atípica também, né? Total. Tipo, a mãe tá vendo que a criança tá estressada, eu acredito que a musicoterapia vai ajudar essa Ajuda. criança a desestressar, Exatamente. né? A nomear sentimento, a entender. Compartilhar um brinquedo. Uhum. Criança que tem TOD também, eu acredito que a musicoterapia vem ajudar bastante, Uhum. né? Que tem esse O comportamento Pedro mais... tem boas histórias, né? Você tem, Pedro? Já atendi muito paciente que é TOD. Gosto, mas é um desafio bem. Mas e no final? Dá sempre certo? Dá certo, dá certo. Por exemplo, meu último paciente que eu atendi, né, que eu até consegui fechar legal o processo com ele, né, um menininho ali de 6 anos mais ou menos. Muita dificuldade de aceitar, né, o jeito do outro fazer, muito resistente, né, e ele amava desenhar. Aí eu já gosto de desenhar, né, eu gosto muito de fazer cartoon, essas coisas, né. Só uma pausa, rapidinho. Que eu tava lembrando daquele seu paciente que você jogava bola dentro da sessão. Então, rapidamente, às vezes jogava a futebol pessoa, na tipo assim, sessão. a pessoa não gosta de música. Ela gosta de jogar bola? Então é o som da bola fazendo gol que eu vou usar. E aí eu vou cantar uma música de vitória ali. Pá, 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 pá. Ou seja, vocês realmente conseguem reverter qualquer tipo de situação, né? Assim, com a graça A gente de não é o Deus. né? santo milagreiro, mas... Pelo que a maioria, né, Ju? Eles conseguem Mas eu reverter. acredito que o maior seja para criança que não é verbal, né? O intraverbal, assim, o maior benefício da musicoterapia é para essa criança. Como que vocês ajudam ela, assim? Assim, Eu não vou dizer que é o maior benefício só pra ela, mas tem um benefício gigante. Gigante, Por né? quê? A gente vai falar que a música, ela passa pelo não verbal para o verbal, né? Então, ela começa só tocando. A criança faz isso aqui, ela não tá falando, né? Mas o fato dela estar tocando significa que ela está comunicando alguma coisa. Então, por exemplo, se eu fiz isso aqui e ela me respondeu, ela está comunicando alguma coisa. Pam, pararam, pam, pam, pam. Mesmo que seja no instrumento, né? Então, ela está comunicando. A gente sempre vai falar isso. Começamos no não verbal para o verbal, né? verbal. Não é... A gente não pode bater na tecla e falar assim que vai acontecer, que ela vai sair falando, que ela vai... Eu não posso te prometer isso, né? A gente da área da saúde, de humanas, não dá pra gente garantir nada, né? Não somos exatos. Mas a gente percebe que... E a ciência mostra pra gente as comprovações científicas disso, né? Que sim, vai ter respostas ali. auxilia, né? A gente sempre também trabalha isso muito com as famílias, né? Porque qual que é a maior angústia mesmo, né? É a fala.
Uhum. Todo mundo quer ver seu filho falando, se socializando e se comunicando, né? É. Mas o que a gente sempre tenta trazer para as famílias é comunicação não é só verbalização. Comunicação existe diversos viés que a gente Sim. pode usar para comunicação, seja na comunicação alternativa, com o PEX, com o tablet, com os fones, tem muitas possibilidades Comunicação Muito. de alternativa, comunicação né? alternativa. Então, o que mais importa para a gente é a criança se comunicar, seja balbuciando, seja vocalizando, Apontando. seja apontando, mas se ela conseguindo se comunicar e se fazer entendida e entendendo, a gente já garantiu ali Muita boa parte do coisa. processo, E até né? comportamental, né? Porque igual você citou o exemplo da criança que você descobriu que ela entrava em crise por causa de alguns tipos de som. Então, assim, ela demonstrou através do comportamento. Exatamente. E aí, falando assim, da parte mais de linguagem mesmo, dá pra trabalhar também. Já teve pacientes, por exemplo, que eu atendi que não falava nada. Nada, nada, nada. Super rígido, mas tinha hiperfoco em letras. Aí eu falei, opa, Já me já tem alguma ajudou. coisa, já me ajudou em alguma coisa. Então, eu comecei fazendo o quê? Pegava o pote das letras, ele despejava tudo e ficava lá. E ele fazia balbucios, né? Tipo, Aí eu falei, ele também Aquele não deixava ninguém paciente que brincar. tinha deficiência visual também, não era? Tinha um paciente deficiente visual que também trabalhava com ele linguagem, vocalização, né? Nossa. Ele tinha E paralisia Nossa. cerebral, autismo E e deficiência deficiência visual. visual. deficiência visual, Só tinha isso, vários só isso. CIDs, vários. Epilepsia, tinha várias coisas, né? Então, conseguia trabalhar com ele vocalização, de A e a U. E era assim, do primeiro paciente, ele era pequenininho, e aí eu fazia o quê? Pegava as letrinhas, jogava no pote, o A, e pegava o violão. Ah! Sei lá, fazia. Jogava lá e fazia. Ah! Aí ele. Negócio diferente. Aí pegava lá o B. E ele não gostava de dividir. E tava em crise se pegasse as letrinhas dele. Aí peguei o B lá, joguei. B. Aí ele, Aí quem daqui é a esse pouco ele. estranho? Opa, esse negócio é interessante. Aí daqui a pouco ele jogou o C e me olhou. Aí eu falei, C! Aí eu jogou o D e me olhou. E deu uma risada. D! Ele se comunicou, né? E se comunicou. Que E aí, legal. conforme fui passando as sessões, daqui a pouco ele começou a fazer A. Aí eu, Ah, até conseguir fazer o A e o U, o abecedário completo, e depois a junção silábica. Babebi bobu, mamemi momu. imagina a felicidade da mãe, né? Sim. De E a ver. última vez que eu atendi ele, assim, a mãe me mandou um vídeo depois de um bom tempo, né? Que a gente tenta manter um pouco de contato com os pais ainda, Pra né? saber como Que bate a tão, né? saudade, né? Ela mostrou um vídeo dele A gente falando, fica tipo, com fazendo saudade das oração antes de comer. Ele Ai, orando antes de meu comer. Ah, meu Eu Deus. falei, nossa, meu. Ó, porque pra gente que vivencia, né, a maternidade atípica, qualquer mínimo ganho, porque pra quem tá de fora, fala, nossa, mas você tá feliz. Sim. A gente Falou A, fica. a gente Sim, fica sim. muito. Fica, nossa, falou, nossa, é uma alegria, a gente vai fazer uma festa, porque, gente, só quem vivencia esse lado da Sim. maternidade sabe o que é cada conquista Cada dessa. conquista é. É muito grande. Não, e é vibrar assim, como se não houvesse amanhã, né? Dentro da sessão é engraçado que às vezes os pais falam assim: o que vocês estão rindo então, dentro da sessão? Ué, porque a gente tá feliz porque ele fez o que eu queria que ele Alcançou fizesse, o né? objetivo, O né? paciente meu que gente? era deficiente visual, o que ele gostava de fazer? Ele era, assim, por ele ser deficiente visual e ele ter todos esses CIDs, graças a Deus ele tinha ainda muito cognitivo preservado, né? Então ele compreendia muita coisa que ele escutava, só que ele era bem rígido. Toda vez que eu não fazia o que ele queria, ele pegava meu pandeiro e fazia isso aqui, ó. Jogava lá pra trás. Ei, Então foi vários pandeiros embora. nossa, Mas era legal porque ele gostava de batucar no chão. Ele tinha uma força, assim, uma hipotonia, né? Que fala, né? Hiper. Hiper, né? Hipertonia muito grande. Então, tipo assim, não dava pra deixar nada na mão dele que ele quebrava. Porque não tinha Nossa. controle. E ele já era ele era um menino muito grande. Grande, assim, né? A família era alta, então ele era muito grande. Então, o que que eu fazia? Sentava ele no tatame, com textura, e deixava ele batucar no chão. Também não quebrava nada, não se machucava, né? E também não precisava fazer tanto rastreio ali, né? Porque auditivo, né? Como ele não enxergava. Então, eu comecei a sonorizar os movimentos que ele fazia do corpo. Então, ele fazia assim, tá, 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 Acho tá, que é até tá, legal mostrar com isso aqui, tá, né? tá, tá. É. Aí ele ia fazendo assim, né? Daqui a pouco eu fazia assim no violão. Tum, tum, tam, tum, tum, tam. E ele rachava o bico. Daqui a pouco eu comecei a pegar umas pausas em meio
as brincadeiras, né, fazendo uma troca. Uma vez eu faço um pouquinho da sua vontade, eu dou uma pausa e você tem que falar o A. Enzo, Aí perguntei falar o nome. Tem que ser o Enzo. São Fala, muitos Enzos. Aí ele ficava resistente, tipo assim, não quero fazer, já queria pegar o instrumento e jogar pra trás. Eu falei, não, ó, e tentava negociar. Daqui a pouco ele não falava, não, vamos voltar então. Tá. Fulano, vamos lá. Aí, muito bem, vamos lá de novo. Já vamos voltar pra sua demanda pra te reforçar. E assim fui fazendo até ele conseguir fazer o A e o U. O O e o U eram fonemas mais difíceis, e aí eu precisei da ajuda de uma fono para conseguir fazer o movimento tátil, né? Para ele identificar no rosto dela como que era o movimento da boca, né? Porque envolve músculo também. Isso, Exatamente. né? E ele também Dentro da tinha uma boca. rigidez aqui, né? Uma busca sensorial. Hipotonia também é orofacial. Orofacial, fala, então né? tinha muitas questões para ser trabalhada com ele. E eu vi, assim, o progresso. Foi 2 anos de atendimento que eu falei, nossa, é incrível o que a gente tá conseguindo conquistar com esse menino, sabe? E muito louco, assim, ver, assim, o trabalho de formiguinhas é aquela frase, né? Tipo, de repente, né? Não é de repente, é... É da famosa pouquinho. sorte. Ai, foi sorte. Não. Sorte, Você você não chegou a falar sabe. aí 2 anos, né? Tem aí um período mínimo ou máximo que vocês ficam com o paciente? Como que funciona essa questão de dar a alta? Depende muito da habilidade, né? Então, por exemplo, vamos supor que os pais só querem que a criança desenvolva ali a fala. Beleza, a criança desenvolveu a fala, mas como que tá a parte motora? Como tá as outras áreas? A gente vai olhar para ele como um indivíduo completo, não só para aquilo, né? Então, vai depender muito. Talvez se realmente o pai acha que eu só queria trabalhar a fala, então beleza, ele desenvolveu, eu vou dar alta. Já teve casos. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela falava toda assim. E aí a gente foi trabalhando a música, né, com a musicoterapia com ela, e a gente deu alta, acho que foi no começo do ano, né? No começo do Foi. ano ela recebeu alta, porque ela já estava conversando, ela já, tipo assim, ela pensou, cara, é sério que a gente vai fazer isso? Usando esse vocabulário, entendeu? Sim, bem adolescente. Então tá bom, você não quer mais isso? Vamos embora. Criei um monstro. Você pensou? Criei um monstro. Agora ele quer mandar na minha terapia. Quase isso. Então, basicamente é isso. Eu ia falar pra você disso daqui, que ia mostrar pra vocês, né? Que é uma bateria virtual. Isso daqui ajuda muito, né? Então, vou mostrar pra vocês como funciona. A criança não tem uma bateria aqui, mas você tá ouvindo o som, né? Então, por exemplo, uma criança que não vamos pensar na parte motora, né? Ela não tem um certo membro do corpo. Eu posso adaptar essa baqueta aqui. Qualquer movimento que ele fizer... Né? Com a órtese. Com uma órtese, colocar dentro da órtese, talvez aqui da criança, e a criança fizer qualquer movimento, Verdade. né? Estimular. Isso aqui vai fazer o som. E o mais legal disso daqui, vou mostrar pra vocês, é que ela é sensorial. Você sente vibrar? Sinto. Então, é outro estímulo pro corpo. Né? Mas dependendo das crianças, vai querer bater em alguém com isso aqui, viu? Acontece! Deixa eu ver. Não tá vibrando, não funciona, gente. Funciona nos amiguinhos, viu? Só no ar. Fique claro. Então, é bem bacana. E uma das propostas que a gente usa com esse material, que é exclusivo aqui, né, amor? É importante a gente falar que Olha isso o daqui... pessoal do podcast, tecnologia pura, inovação. Tecnologia assistiva aí, ó, né? Primeira mão aqui no Podcast PCD. Exatamente. E logo mais vai ter na nossa lojinha aí pra vocês comprarem. A gente vai Gente, exportar. achei sensacional isso aqui. Olha! É que também ela vai muito da... É que a gente tem que configurar bonitinho, né? Que barulho é Mas esse? É um bumbo? é um surdo. Surdo? Nossa, ele tá escutando bem esse surdo, hein? Ó. Onde você bate, ele vai emitir um som. Você vê Como aqui... se fosse aquele da bateria Exatamente. mesmo, né? Os É. instrumentos. E aí, o mais legal, gente, esses aqui é a parte do pedal. Porque se a gente pensar numa bateria, a bateria, ela envolve as 4 partes do nosso corpo, né? Os braços e as pernas. Então, você vai colocar isso aqui no seu pé, que não vai dar pra mostrar agora, né? Mas você coloca no pé, e aí quando você pisar, ele vai fazer esse som, que é o do chimbal e do bumbo. Então, você pode trabalhar, por exemplo, A extensão, né, dos músculos da panturrilha, né, as porções. Às vezes a criança que tem, por exemplo, um encurtamento, né, de membro ali inferior. Para trabalhar esse encurtamento, ela precisa fazer
a flexão ali dos calcanhares, da panturrilha. Se a gente quiser trabalhar, por exemplo, marcha, né? A criança tem uma marcha descoordenada. Então, com a música vai se tornar muito mais fácil, né? A gente já tem... a musicoterapia neurológica vai falar muito sobre isso, sobre... Espasticidade, né? A criança que tem espasticidade nas perninhas. Sim, sim. E a musicoterapia neurológica, ela é uma área específica da musicoterapia que ela vai falar que os tipos de ritmos podem ajudar, por exemplo, a melhorar a marcha de uma criança, né? Então, se eu coloco isso aqui no pé da criança, ela vai estar ouvindo isso acontecendo, né? E isso vai melhorar, vai ganhar percepção corporal dessa criança, vai ajudar ela em diversos... Inclusive, tem um paciente meu que eu tô fazendo um trabalho atualmente com uma fisio amiga nossa, né? E, meu, tá sendo incrível, assim, é incrível os ganhos que ele tá tendo. Ele é um menino que tem, sim, a questão da paralisia, né? Uhum. E ele Como tem comorbidade também muitas tem o autismo. comorbidades, ele tem o autismo também. E a marcha dele, por exemplo, pelo autismo, também pelas questões da paralisia, né? Por várias questões físicas que ele tem, limitações, ele andava sempre nas pontas dos pés e os músculos ali que envolvem a região dos tendões Dos ali, tendões. do calcanhar, que ligam ali com a panturrilha, né? Eles estavam totalmente enrijecidos, tanto que ele tinha que fazer até tratamento com Botox para conseguir fazer, né, os movimentos. E atualmente ele já não faz mais o tratamento com Botox, ele já tá saindo da órtese, ele já tá conseguindo fazer o agachamento, a marcha lateral para ganhar resistência aqui no quadríceps, né, no posterior de coxa. Então, tipo, meu, é muito lindo, assim, O ver cara é ele subir numa... musicoterapeuta e físio também, né? Tipo... Meu paixãozinho, assim, eu falo pro pessoal ele que é é. amigo Sei nosso não, viu? físio, eu tenho Eu uma falo desejo pra ele muito que grande ele de ainda vai a fazer graduação. fisioterapia. fazer fisioterapia. Eu amo essa área. E eu vejo o menino já subindo escada, conseguindo andar numa calçada, sabe? Tipo, sem precisar mais ter que usar aquelas órteses que machucavam ele, e ele, mesmo antigamente com a órtese, ele tinha uma marcha muito ainda dependente de alguém para dar um apoio, de um suporte ali, né? De um andador. Hoje ele já não precisa mais fazer uso de nada, né? Já consegue até, essa semana a gente ficou tão feliz que ele já tá conseguindo levantar e sentar sozinho, coisa que ele não fazia de jeito nenhum antes. Eu falei, nossa, tá sendo incrível, assim, sabe? Tipo, trabalhar a marcha com ele, cantar a musiquinha do Família Dedos lá, né? Com as letrinhas que ele ama, o A, I, O, U, e eu invento a letra lá com a Família Dedo. A letra A, cadê você? Aqui estou, como é que vai? E aí ele canta isso e motiva ele a fazer o treino da físio. E aí ele vai Exatamente. marchando, vai subindo a escada, e vai descendo, e Tá vai vendo subindo só os como dá certo, obstáculos. né? Músico com Dá físio. muito. As pessoas Dá falam, o que que muito, tem a ver muito. físio Não. com... Eu fui questionada, viu? Uma vez. Porque eu queria colocar músico com físio. Nossa, mas o que que tem a ver? Você vê, eu sem ter essa percepção que vocês passaram hoje, eu falei, eu acho que tem tudo a ver, né? A pessoa tá ali tocando, vai distrair a criança, né? Que não tinha nada a ver, era o profissional, né? Se torna Que não tinha essa motivador. visão, né? Tinha visão Exatamente. limitada. Às vezes, por exemplo, ele faz uns treinos com a marcha na esteira. Então eu vou cantando Marcha Soldado enquanto a criança vai fazendo a pisada. Pensou que né? tedioso, a criança tá ali na esteira sem nada. Porque é Imagina o cansativo, músculo, é ó. custoso, machuca para Marcha, as crianças, imagina né? só, marcha, soldado, cabeça de papel. Ele tá aqui, ó, no ritmo, tá andando, né? Isso daqui que eu tô Verdade, fazendo. pode até colocar no Prende no pezinho deles, dele. E né? isso daqui é para o pé. É próprio para o pé, ou para a A mão. gente prende enfim, aqui mas na língua do tênis, é, né? ele Ou tem da tipo órtese mesmo negocinho, ali. tá vendo? E aí Ele você vai. deixa a criança marchar com isso, né? E aí pode também, mas eu não tenho dinheiro para comprar um recurso desse. Às vezes a gente compra, que é baratinho isso na internet, né? Umas xuxinhas com guizos. Dá até pra fazer isso daí. Tá. Vai na 25 de março lá, gente, que é de São Paulo. Ou vai no seu centrinho comercial da sua cidade e pesquisa guizos, né? Que é aqueles que dá som de Natal, sabe? Som Na natalino. internet também vende. Compra e costura numa xuxinha. E você prende no tornozelo da Olha que criança, ideia nos legal. braços. E aí ela consegue sonorizar alguma coisa. Compra um guizo maior que é mais grave e um guizo menorzinho que é mais agudo. E ela consegue ter 2 estímulos sonoros pra movimentar os braços, movimentar as pernas. A gente usava muito isso, né? Prendia... A gente se vira, né? Prendia as coisas na meia e vai andando com as meias Colocava fazendo ovinho. som. Sabe, vocês já viram aqueles Improviso. ovinhos? Que é tipo, é um Ou ovinho musical, um colorido. chocalhinho. É muito bonitinho. Aí a gente colocava dentro da meia da criança. Então quando ela andava, fazia o som. Fazia o Ela andava, barulhinho. fazia o som. E vem cá, e de onde vocês tiraram essa tecnologia aqui? Mulher,
A gente que é Inovadora. música, a gente vai Inovadora. descobrindo, Vocês né? vão ver. Em breve vai ter na lojinha do Cantinho Então do fiquem Céu. ligados nas redes sociais lá da Musicoterapia Cantinho do Cantinho Céu. do Céu. Cantinho do Céu, que vem novidade por aí, né, não, Ju? Isso mesmo. E eu já quero, depois, nos bastidores, saber todas essas informações aqui, né? Pode deixar. Trazer essa tecnologia para casa. Incrível, né? A Pra criança... terapia, né? Exatamente. Até mesmo indicar, né, na clínica Nas lá, clínicas. Exato. os pais que têm aí os filhos fazendo terapia. Musicoterapia. Aí, E às vezes, como é musicoterapia. inovador, eu não vi nenhum musicoterapeuta usando isso. Por isso que eu falei pro Pedro, esse daí a gente inovou mesmo. Então, outros musicoterapeutas, né? Ah, eu vi que tal fulano de tal usa isso. Será que não seria interessante, né? Então, o profissional consegue ir atrás também. Fantástico. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a Prazer, oportunidade de ter prazer, vocês uma aqui no podcast, trazendo esse conteúdo tão incrível, maravilhoso, porque até eu agora quero fazer musicoterapia. A gente pode ficar aqui 3 horas falando, se deixar. Realmente, gente, porque é um assunto tão gostoso, né? Não Um acaba, assunto né? leve, um assunto que parece que não vai acabar. Então, quero agradecer, né, vocês pela oportunidade de trazer essa informação tão maravilhosa para as mães aí, né, que em breve vão estar conferindo esse conteúdo. Vocês querem deixar algum recadinho aí pro público lá em casa? Musicoterapia só com musicoterapeuta. Polêmico. Busquem auxílio de um profissional qualificado, gente. Isso é muito importante pro tratamento dos pequenos, de qualquer pessoa, na verdade. Acho que é isso, né? Principalmente Seguem as isso. nossas redes sociais. Siga as aí. nossas redes Vamos sociais. deixar as redes sociais deles aqui para vocês. Incentiva Pensou o nosso inteligente? Musicoterapia? Pensou? Musicoterapia? Cantinho do Céu. Cantinho do Céu. E a gente tá com uma oferta aí, né? Nós abrimos o nosso espaço recentemente. E nós estamos com uma oferta especial aqui pro pessoal que Do assistir. podcast. Do podcast, É, gente. essa é 50% de desconto. 50% mesmo. É sério. Quem chega aí, ó. Então é só entrar em contato aí, Nossa, gente. estamos na comunhão, hein? Glória a Deus. É isso mesmo. Até porque a nossa ideia, né, tipo, uma das nossas maiores angústias, né, eu falo muito com a Mari, né, que nosso maior desejo do coração, de verdade, assim, não é dar pra hypar ou querer marketing, mas a gente se formou pra cuidar de pessoas, né, a gente sabe que o meio terapêutico é muito caro para as famílias custearem essas coisas. E o maior desejo do nosso coração é tentar, de alguma forma, viabilizar para que mais e mais famílias tenham acesso, né, porque se fosse por dinheiro, já teria feito várias outras coisas, né? Então, tipo, a gente quer muito, assim, desde nosso coração, de alguma forma poder levar isso para mais pessoas, para mais famílias que não têm condições. A gente sabe que, querendo ou não, hoje, qualquer terapia que vai fazer, você precisa ter um convênio. Mas a gente sabe que a nossa população não é todo mundo que tem convênio. A gente tem musicoterapia no SUS? Tem musicoterapia no SUS. Tem? Tem. Mas é Isso precisa ser muito mais dito também. difícil. É Pegou importante. quando? Faz um tempo já. É que é bem difícil o acesso ainda, Mas é né? difícil. Amiga, mas 30 minutos? Entendeu? Se for no SUS, é 30 minutos. Eu não faço ideia de como é que tá isso lá, mas eu sei que tá, né? Porque geralmente pra ter uma base aí é uns 50 minutos, né, gente? Pelo menos. Sim, É um, então, é um, é um mínimo, É o né? mínimo, exatamente. então o maior desejo do nosso coração é expandir isso, né? A Se Deus gente- quiser, assim, mais pra frente, a gente conseguir... Nosso desejo é um dia Ô, poder abrir gente, nossa agenda pra assim não cobrar. Vocês têm que sabe? atender o Jorginho. Cadê o Opa. Jorginho? Vocês têm que atender o Jorginho, ó. O Jorginho já tem o tem xilofone, xilofone. hein? Opa, aí, Eita, já manda dá ele pra lá fazer pro uma- cantinho do céu que a gente bastante atende, coisa, né? Aí, amor? Jorginho, mais um, hein? Vamos Olha lá. trabalhar a Já tem o musicoterapia. agendamento. É isso aí. É isso, você quer deixar um recado, Gil? Eu queria agradecer vocês, assim, por terem aberto a nossa mente. Você vê, hoje a gente falou sobre musicoterapia, mas eu já tive vários insights sobre outras coisas. E agradecer mesmo vocês por fazerem esse trabalho. Realmente, a gente seleciona pessoas. A gente tem uma anteninha, né, Bru? Uma anteninha que a gente seleciona pessoas mesmo que tenham propósitos e que pra gente também não é importante. A pessoa é famosa, ela tem seguidores e isso. Não. Então a gente procura pessoas que tenham propósitos e que querem fazer um trabalho bem feito, porque nós somos usuários dos serviços de vocês, então a gente sabe que o que vale não é a sessão mais cara, a melhor localização, o que vale é o profissional que vai o atender. conhecimento. O conhecimento, a dedicação. E vocês mais que provaram pra gente que vocês fazem tudo com o coração. Então é isso que importa pra gente. E agradecer muito e incentivar vocês a continuarem, assim. Eu sei que não é Vocês estão fácil. no caminho certo. Eu sei que não é fácil, mas essa questão de crescer
atender ao ponto de, vou atender gratuitamente. Vai ser uma consequência. sonho, Se tiver no sonho. coração de Sonho. vocês, eu sei que um dia Deus vai. Deus já abençoou, né? Já, Já abençoou, você não só viu? tá Eu falei, tremendo. nem ela acreditou. Como é que você me achou? No hashtag lá, musicoterapia, apareceu vocês de primeiro lá. Nossa, Deus, glória a ele Deus. promove encontros, né? E Com une certeza. propósitos. É isso aí. Muito obrigada também, né, amor? A Vamos gente quer agradecer vocês, Foi né? o nosso primeiro podcast. A gente tá muito feliz, Com muito grande honrado estilo, também. é. A gente Muito tá se sentindo muito lisonjeados. honrado mesmo, assim, né? E agradecer também o público, né? As pessoas que estão assistindo, né? Querendo ou não somente pelo prestígio, mas por dar essa oportunidade da gente conseguir compartilhar o que a gente faz, né? Com o máximo de zelo possível, né? É isso. A gente quer deixar aqui uma lembrancinha. Nossa, gente! Como a É gente tá Ju. Estamos muito chiques. E Obrigada. dentro tem um pro pequeno de vocês também, tá bom? Nossa, tudo isso! Sim. Eu espero que vocês gostem. Amiga, eu sou muito chique. Nossa, não vou mostrar pra vocês, é segredo. Não faz Mostra nos vontade. stories, vai. Eu vou fazer aquele negócio que o povo faz lá, o Felicica. Como é que eles ficam? Como é que se chama esse som? Eu não lembro, Que eles fazem assim, Ai, fugiu o nome. unboxing, É. unboxing. Unboxing. Depois eu vou fazer um unboxing da terapia Cantinho do Céu pra vocês. Aí. Gente, obrigada, é Obrigada. isso. Ai, gente, E obrigado. não podemos deixar, né, novamente de encerrar esse episódio agradecendo aí aos nossos apoiadores, né? A KVM Audiovisual, a Ortocalce. E fica aí o nosso... Obrigada. Obrigada, né? E até o próximo episódio, pessoal. Fiquem ligados, hein? Tchau, tchau. Tchau!